Mano, mais um anime novo. Essa é mais uma daquelas histórias onde o protagonista acaba sendo expulso do grupo de aventureiros por ser considerado um inútil, quando na verdade sem ele o time acaba ficando na mão. O protagonista da vez se chama Zenos. Ele nasceu nas favelas tendo negada quase todas as oportunidades. Um dia ele acabou encontrando um curandeiro e acabou se apaixonando pela profissão, até que ele acabou entrando para um grupo de aventureiros, onde era tratado como lixo, até que um dia ele foi expulso do grupo. Agora, sem dinheiro e sem opção, ele decide usar suas habilidades para ajudar outras pessoas, abrindo uma clínica clandestina. A notícia acaba se espalhando rapidamente, chegando até mesmo ao Palácio Real. Diante disso, nosso guri pode rever a chance de esculpir uma nova vida, ou ele pode continuar salvando a vida das pessoas que acabam batendo na sua porta. O anime começa em uma casa humilde, onde uma pequena garota estava acordando para preparar o café da manhã. Enquanto servia o chá, nosso protagonista apareceu para se deliciar da sua primeira refeição do dia. É dito que nesse mundo, o curandeiro de terceira categoria apenas consegue curar ferimentos. O de segunda cura e conforta. O de primeira torna o mundo um lugar melhor. Os curandeiros ajudam com o crescimento do reino, concedendo a eles uma posição de real importância. O hospital onde eles se reúnem para aprender magia de cura e obter sua licença para começar sua jornada. Mas existe uma história pelo reino que há alguém que não recebeu a educação adequada e muito menos tem uma licença para praticar a cura. É claro que esse é o nosso protagonista. Ele trabalha numa clínica clandestina e está sempre disposto a curar os clientes que estão dispostos a pagar. Hoje ele vai fazer uma visita domiciliar e por isso vai voltar para casa talvez mais cedo. Enquanto isso, a nossa garota Lily, que mora com ele, decidiu preparar a sua refeição. Eles também dividem a casa com uma garota fantasma, que tá louca pra comer o ensopado feito pela Lily. A garota se gaba falando que um dia ela vai ser esposa do Zenos e vai poder sempre cozinhar algo gostoso pra ele. A fantasma, chamada de Camila, se retira aos seus aposentos, quando de repente alguém chegou querendo ver o doutor. O nome dela é Sofia, e a Lily avisa que o doutor saiu pra fazer uma visita domiciliar. Então ela decide esperar até que ele volte. Afinal, ela gostaria de tê-lo só pra si, mas outra pessoa resolveu aparecer. A Lily fala que o doutor havia saído, e essa daí não parece gostar muito da Sofia. Ela queria ficar lambendo o Zeno enquanto ele acariciava sua cauda. A Sofia manda que ela volte pra casa porque ela já estava ali esperando pelo doutor. Mas o clima entre as duas esquentou bastante. Como já não bastava duas malucas, apareceu mais uma. Lógico que ela veio pra se divertir com o doutor, mas a Lily avisa que ele não estava em casa. E ela pode entrar, mas só depois de arrumar sua porta. Tempo depois, a Lily terminou de fazer a janta, mas só irão comer depois que o Zeno chegar. Daí ela lembrou que não havia guardado a roupa do varal e pediu para que elas ficassem de olho na panela. A Sofia fala que o cheiro daquilo estava muito bom, seja lá o que for. As duas malucas não aguentaram de vontade e decidiram provar um pouquinho, enquanto ainda estava quente. Mas a comida estava tão gostosa que elas não conseguiam parar de comer. A Sofia também acabou caindo na tentação, enquanto a coitada da Lily estava no quintal pensando em que horas o Zeno ia voltar para casa. Enquanto na cozinha, aquelas malucas devoraram toda a comida. A Sofia fala que elas se meteram num baita problemão. A Laiga fala que acabou só porque elas comeram tudo. Ninguém ali tá querendo assumir a culpa. Meteram o louco e começaram a fingir demência. O jeito é fazer mais, elas pensam. Mas aí já era tarde, a Lily pegou as três no ato. Calmamente, ela pede para que alguém explique o que havia acontecido. A Sofia fala que a história é bem complicada, enquanto as outras estavam fingindo que não sabiam de nada. A Lily bate na mesa e diz não ter ouvido direito. Ela quer saber o que estava acontecendo e quer uma explicação. A Sofia fala que o cheiro estava gostoso e tiveram que provar. A Laiga fala que suas mãos se moviam sozinha. A coitada da Lily acabou ficando triste. A maluca fala que a comida estava tão boa que elas poderiam até ter comida panela, mas isso daria uma dor de barriga das braba. Mas aí era só se consultar com o Dr. Zenos, ela fala. A Laiga fala que os pelos da sua cauda tão áspero. Então ele espera que o doutor acaricie ele como de costume. A Sofia manda que ela pare de compartilhar seus fetiches, mas a Laiga fala que a Sofia só tá com ciúme porque ela é feia. Enquanto a maluca manda que a Sofia, em vez de ter inveja da cauda da Laiga, invejasse seu corpo trincado. Mas essa conversa aí já tava indo pra outro rumo. A Layla manda que elas parem de brigar porque o Zeno pode acabar ficando bravo. A coitada queria ter comido junto com ele. Elas pedem desculpa e falam que vai ajudar ela a preparar uma nova refeição. Mas acontece que ela só tinha aqueles ingredientes pro jantar dessa noite. E agora já não tem mais nada. A Laiga cai de joelhos pedindo perdão porque a fantasma tava ali muito pistola. Ela estava ansiosa para comer aquele ensopado que foi devorado em segundos. Agora ela está pensando em preparar o ensopado recheado com almas. Então a Lily ordena que elas tragam novos ingredientes. Elas concordam e falam que vai dar o seu melhor e metem o pé. Pô, aquela também havia sido a última Eva. A Camila pergunta se ela não deveria ter ficado mais brava. Mas a Lily fala que não ficou brava, certamente é misericórdia. A Camila fala que se elas tivessem pegado nas suas bebidas, o mundo teria acabado ali mesmo. A Lily fala que não ficou brava porque já é maduro o suficiente. Mas ela se pergunta se vai conseguir terminar antes que o Zeno volte pra casa. Enquanto isso, nosso garoto acabou vendo uma garota raposa que estava com dor. Um cara apareceu perguntando onde ela estava. Ela disse que havia ido até o hospital porque estava com dor de barriga. Mas como ela não tinha
tinha dinheiro não foi atendida. Então o riquinho pegou ela pela cabeça e fala que escravo não tem folga só porque tá com dor de barriga. Ele ordena que ela volte ao trabalho. Lógico que nosso guri tava observando tudo. Ela havia sido levada até um cemitério e foi arremessada batendo forte com a cabeça. Uma energia negra que emanava do túmulo acabou entrando no seu corpo, fazendo ela sentir muita dor. O riquinho ordena que ela se levante e começa a chutá-la, ameaçando de morte. Ele pergunta do porquê essa moleza toda. Ela deve encontrar algo de valor o mais rápido possível, mas como ela não responde, ele acabou abandonando ela, enquanto fala que ela só vai ser alimentada quando demonstrar resultados. Ele só não esperava que seria atacado pela sua escrava, que lhe causou um ferimento profundo na barriga. Ela havia sido possuída pelo fantasma do túmulo. Ele começa a correr desesperadamente, até que se encontrou com nosso guri. Ele fala que sua escrava enlouqueceu e acabou atacando ele, e pede para que nosso guri ajude ele, mas o prota fala que ele é muito egocêntrico, enquanto a garota estava absorvendo a energia negra da cidade. O prota pergunta o que ele andou fazendo, e ele mente falando que era algo parecido com a agricultura, e também fala que precisa ir ao médico o mais rápido possível, e vai pagar se ele conseguir fazer alguma coisa sobre aquela garota. Ela ataca para matar, mas nosso guri consegue desviar com muita facilidade. Ela pega várias pedras e começa a arremessar contra ele. Novamente ele desvia sem muita dificuldade. O cara pergunta se ele pode acabar com ela, mas ele recusa porque seu trabalho não é matar pessoas. Seu trabalho é salvar o máximo de vidas possíveis. Ele pergunta quem ele pensa que é, e nosso guri revela ser um curandeiro. Ela arremessa um enorme bloco contra ele e com seu punho destrói ele, deixando aquele riquinho impressionado. O curandeiro não é capaz de fazer isso. Aquela garota é muito rápida e ele consegue ser mais rápido do que um semi-humano, desviando dos seus golpes, até mesmo usando um feitiço de barreira para arremessar ela para longe. O prédio acaba desabando em cima do riquinho metido. A garota teve sua perna quebrada e estava sofrendo muito. Ela fala que aquilo dói e já não estava aguentando. O prota permite que ela morda seu braço, enquanto cura seus ferimentos e expulsa aquele espírito que estava dentro do seu corpo. E aquele cara que já estava com o pé na cova havia visto tudo que o prota fez. Ele pede para que o Dr. Zenos ajude ele, mas o prota fala que já havia encerrado seu expediente e pergunta se pode ficar para amanhã. Mas amanhã esse loirinho já vai estar morto. Lógico que nosso guri não perde a chance de ganhar uma grana fácil. Então ele lhe deu uma bolsa cheia de moeda de ouro e pergunta se aquilo era o suficiente. Mas nosso guri fala que não. Afinal ele é um curandeiro clandestino. Ele sabia que esse cara estava roubando túmulos, mas acabou curando ele, levando como recompensa a garota raposa. Algumas horas depois ela acabou acordando e ficou assustada com a presença do nosso guri. Ela pergunta quem ele é e ele fala que é seu dono. O nome dela é Tio e ele manda que ela retire suas roupas. Afinal ele precisa ter certeza que ela estava em boas condições. Já esperando o que iria acontecer, ela começa a fazer o que ele mandou. Como ele havia imaginado, ela estava com um cálculo biliar em seu duto biliar, causando uma grande inflamação. Em poucos segundos ele fez uma cirurgia perfeita e retirou a pedra da sua barriga, sem qualquer encantamento ou círculo mágico. Ele fala que qualquer curandeiro consegue fazer aquilo. Bom, ela agradece e fala que vai retribuir ele como sua escrava. Então ele pode pedir o que quiser. Ela pensou que ele iria querer seu corpo, mas ele só pediu para que ela procurasse algumas ervas. E logo após encontrar, ela foi libertada. Mas ela achou que teria alguma coisa a mais envolvida, se é que vocês entendem. Mas ele rasgou o contrato, fazendo ela uma mulher livre. Agora ela poderia fazer o que quisesse da sua vida. Depois disso ele voltou para casa e foi recebido pela Lily. A comida ainda não estava pronta, mas os legumes e a carne, todo o resto estava pronto para ser preparado. E agora com as ervas que nosso guri trouxe, a Lily vai fazer um delicioso chá preto. E assim termina o primeiro episódio. Esse daqui é dos brabo. Lógico que eu vou trazer os outros episódios. Claro que tiver o apoio de cada um de vocês, então deixe o like e seu comentário. No passado, Zenos foi humilhado pelo seu grupo. Uma moeda de ouro foi jogada em seus pés. É dito que aquela era a recompensa que um pobre nunca teria na vida. Também é dito pelo líder do grupo que ele não tem feito nada ultimamente. E agora ele já não é mais necessário naquele grupo. Todavia, o Zenos debate afirmando ter feito o suficiente. E ele pensava que eles eram amigos. Logo, eles começaram a debochar do Zenos, insinuando que ele é tão burro quanto um burro. Para eles, qualquer pessoa serviria desde que fossem descartáveis. Além de evitar muita dor de cabeça quando eles morrem. Facilmente pode ser usado como escudo humano. Pobres são tratados basicamente como gado. Imagina um animal que faz parte do grupo porque foi facilmente alimentado. Eles se gabam por ter se tornado o grupo mais forte e famoso da região. O Zenos tenta se defender, mas logo foi interrompido. Esse cretino manda que ele não se gabe por conta da sua magia de cura que ele aprendeu por conta própria. O plano deles agora é atrair a atenção da realeza e do alto escalão. E ter um pobre imundo no grupo só causaria a pior impressão. Aquela moeda de ouro basicamente era um presente de adeus. O suficiente para que ele consiga ir onde desejar. Ainda por cima ele ordena que mantenha sua boca fechada sobre um dia ter feito parte desse grupo. Ou seja, o dinheiro é basicamente um calha-boca. O Zenos aceitou a decisão e foi embora de cabeça erguida. Naquela noite, uma garota elfa, supostamente escrava, estava gritando desesperadamente nos becos. Uma mulher fala que elfos são raros. Um homem estava em cima dela bloqueando qualquer tentativa de fuga.
Em um ato de desespero, ela chutou o saque e conseguiu fugir, mas logo foi atingida por uma flecha na perna. Aquele homem tentou capturá-la, mas foi mordido na mão. Usando uma faca, ela foi esfaqueada na barriga. O Zenos, que passava por ali próximo, acabou ouvindo aquela gritaria toda. Se aproximando, ele vê uma elfa caída no chão. O Zenos pergunta como ele tem coragem de esfaquear uma garota. A mulher responde falando que ela é sua mercadoria, e aquilo não é da conta dele. O Zenos então decide comprá-la usando sua moeda de ouro. A mulher aceita, já que ela estava prestes a morrer. O Zenos pergunta se ela estava bem e começa a curar seus ferimentos. Todavia, ela fala que já estava com o pé na cova e já estava sentindo o gosto da morte. Pô, mas o Zenos fala que já havia curado seus ferimentos e ela já poderia falar normalmente. Ela ficou surpresa quando percebeu que seu ferimento havia desaparecido por completo. Afinal, ela tinha total certeza que iria bater as botas. Bom, Zenos fala que é um curandeiro e apenas havia retirado a flecha, reparado seus tecidos e curado seu ferimento. Derramando lágrimas, ela agradece ao Zenos por ter salvado sua vida. Ela ficou preocupada com o dinheiro que o Zenos gastou, mas ele fala que não tem problema não. Afinal, aquela porcaria era suborno e não adiantava nada ficar com aquilo. A Lily pergunta se ele é um curandeiro famoso, ele fala que não. Ele não tem licença pra curar, além de ter aprendido tudo sozinho. Dito isso, a Lily não tem casa. Então o Zenos fala que vai começar comprando roupa pra ela e dando um pouco de comida. Logo a cena muda pra ela enchendo o bucho, tirando a barriga da miséria. O Zenos só tava tomando um copo de água, afinal ele tá sem dinheiro, tá duro, mas ele vai dar um jeito nisso depois. Agora ele precisa saber o que vai fazer com a Lily. Ele pensa em levar ela pra um orfanato na favela, mas só de pensar na maneira que eles vão tratar ela já é deprimente. Ela pergunta onde o Zenos trabalha, e ele fala que acabou de ser expulso do seu antigo grupo de aventureiros e vira um vagabundo. Ou seja, essa noite ele vai dormir na rua igual a Lily. Por hora ele vai procurar um emprego. Logo alguém entrou naquele estabelecimento com o braço arregaçado de bala. Ele levou um tiro e saiu queimando uma grande parte do braço. É dito que foi causado por uma arma mágica. Ele fala que se descuidou e tomou no pote. Quase que foi no relógio também. O Zenos fala que ele tá exagerando. Lógico que é pior do que um arranhão, tomar um tiro no braço. Mas logo a dor vai cessar. Todavia o buraco era bem profundo. Incluir um encantamento seria mais seguro. Mano, em um piscar de olhos, o ferimento foi completamente curado. Surpreso, o cara pergunta quem ele é. A Lily responde animada, falando que o Zenos é um curandeiro de altíssimo nível. O cara nunca havia ouvido falar em um curandeiro tão incrível. Sacou 4 moedas de ouro do bolso e pagou como agradecimento. Por um momento, o Zenos ficou reflexível. Você paga um restaurante pela comida que comeu. Então, o curandeiro também deve ser pago pelo seu trabalho. Bom, a Lily fala que isso parece normal pra ela. Assim como agradecer alguém por ter ajudado é normal. Então, o Zenos decidiu que ele vai abrir sua clínica médica. O que a Lily havia lhe dito lhe deixou feliz. Afinal, ninguém nunca havia lhe agradecido antes. Mas como ele é da favela, não consegue tirar licença. Além de administrar o negócio legítimo, será muito difícil. Nesse caso, vai ser trabalho clandestino. A Lily fala que um curandeiro clandestino é legal. E ela se oferece pra ajudar na clínica. Pô, mas ele fica pensativo, né? Primeiro que a clínica já não é legal. E ainda vai arrastar uma garotinha pra essa parada. Mas a Lily menciona que ele é seu senhor. Afinal, ele comprou ela e por isso vai acompanhá-lo. Bom, Zenos concorda, mas só até ele encontrar um lugar melhor pra ela morar. Ela fica feliz e fala que vai cuidar muito bem dele. Beleza, o Zenos foi procurar uma casa no meio da favela. Todavia, aquele lugar não havia um pé de pessoa. Isso porque aquela parte da cidade estava abandonada. E não dava pra abrir uma clínica no meio da cidade. Com certeza iria dar ruim. Até que eles encontraram um barraco bom pra morar. Ele fala que vai dar uma olhada lá dentro, mas a Lily ficou com medo. Ela sabe que monstro nasce em lugar assustador. E se eles encontrarem um espectro lá dentro, na certa é caixão e terra. Espectros são basicamente mortos-vivos. A única diferença é que eles são mais fortes. Eles parecem pessoas, mas se te tocar, eles tomam sua vida. Mas o Zenos já foi entrando e a casa estava escura. A Lily começou a recitar uma magia de luz, deixando toda a casa iluminada. O Zenos fica surpreso por ela saber usar magia, mas ela apenas consegue fazer o básico do simples. O barraco não era nada mal, tinha um teto e parede. No grupo de aventureiros do Zenos, ele passou a maior parte da sua vida dormindo ao ar livre. A Lily fala que o Zenos é muito otimista, mas também um cara já perdeu tudo, não dá pra ficar negativo. Rapaz, do nada apareceu um espectro querendo tomar a vida do Zenos, mas ele não ficou surpreso não. Na verdade, ele já suspeitava que alguém tava morando naquele lugar. O espectro atacou ele, mas foi repelida. Pasmem, o Zenos já havia lutado contra essas criaturas. Quando o líder do grupo ficou mal-humorado, ele enviou o Zenos pra profundeza do labirinto subterrâneo sozinho. Lá ele encontrou 100 desses bichos, mas mortos-vivos são fracos contra a magia de cura. A Lily ouviu dizer que ia ser o fim se encontrar um espectro, mas o Zenos derrotou 100 deles, o maluco é porra louca mesmo. Bom, Zenos fala que aquele prédio era o melhor na região. Eles não iriam incomodar e pergunta se pode pegar aquele espaço emprestado. Ela fala que isso é inaceitável, e nenhum mortal jamais havia enfurecido a rainha dos espectros. Usando magia, ela invocou seus servos, ordenando que eles matassem os Zenos. Mas com a simples magia de cura, todos eles foram mortos. Mas eles já estavam mortos, agora eu buguei.
A rainha pergunta quem diabos ele é. Nosso guri fala que não é ninguém especial, apenas um curandeiro clandestino. Ele realmente sente muito pelo acontecido, mas apenas deseja aquele espaço para dormir e tratar dos seus pacientes. No fim, ela acabou permitindo que ele ficasse com o andar inferior. A Lily não sabe se fica feliz ou fica triste, porque isso aqui não compensa. Dia seguinte, o barraco tava parecendo uma casa de gente. A Lily tava entediada e se ofereceu para sair divulgando a clínica. Caso contrário, eles não irão ter cliente algum. Ela até se esforçou para fazer essa roupinha de enfermeira. Todavia, eles devem tomar cuidado com a divulgação da clínica, pois senão o hospital real pode ficar de olho neles. Quanto ao paciente, eles não devem se preocupar, já já eles começam a dropar. E foi dito e feito, o cara que tomou uma balada no braço apareceu procurando o Zenos. O Zenos sabia que ele iria aparecer, alguém que leva um tiro no braço não é Floxichere. O nome desse Ureudo é Zodes, e ele quer que o Zenos dê uma olhada no braço da sua irmã mais velha. Ela também levou um tiro no braço e começou a ficar podre. O Zenos supõe que tenha sido causado por uma arma mágica com efeito venenoso. A bala ainda estava alojada em seu braço, causando decomposição da carne ao seu redor. Ela pergunta como é que ele sabe disso, só apenas olhando. Bom, Zenos um dia quase foi transformado em cobaia, o coitado já sofreu. Ela pergunta se ele pode curar. Bom, basicamente o braço dela estava quase morto. O mais recomendado aqui seria amputar antes que o veneno se espalhe. O custo total vai ser de 1 milhão de dinheiro. Ó, o cara ficou boladão ali, 1 milhão pra cortar um braço, que é isso? A mulher pergunta se ele diria o mesmo preço sabendo que ela é a Sofia Tornado, uma das 3 chefes que comanda a favela. A líder dos Homens Lagarto, a heroína dos oprimidos. Rouba do que tem demais pra dividir com aqueles que não tem nada. Bom, primeiro Zenos não disse que apenas iria cortar seu braço. Não faria sentido fazer isso se não fosse gerar um novo braço no lugar. Não importa se ela é dona do cuscuz ou a chefe da favela. O Zenos quer um pagamento à altura do trabalho. Todavia, ela nunca havia ouvido falar em um curandeiro que faz crescer um braço novo. O Zenos pensa que ela tá brincando, afinal ele não teve o treinamento adequado. Bom, mas no fim ela topou. Na mesa de cirurgia, o Zenos invocou um bisturi de mana, tão afiado quanto a língua de sogra. Outra vez, a Sofia nunca havia visto um curandeiro capaz de fazer isso. Beleza, enquanto ele corta o braço dela, ele lança o feitiço ao longo do tempo para anestesiar a área cortada. Agora vem a parte chata, usando magia de proteção para estancar o sangramento, enquanto usa magia de cura, amplificando várias e várias vezes a regeneração na área cortada. Primeiro o osso, depois os nervos, vaso sanguíneo, músculo e pele. Daí um braço novinho e folha, moleque é apelão, cara. A fantasminha também tava ali, só esperando a paciente bater as botas pra ela tomar seu corpo. Bom, a Sofia deu a palavra que ia pagar tudo certinho. A noite caiu, os 3 estavam reunidos tomando um chazinho, mas a Camila acabou queimando a língua e fugiu pro seu quarto. Daí a Lily pergunta do porquê os Homens Lagarto estão tudo arregaçado. Basicamente é por conta do desentendimento entre facções. Pois só ele começou a explicar que a casa caiu, invadiram a casa dele. A facção Cachorro Louco comandada pela Laiga. Essa daí é a dona do Triguinho. Ela veio até ali pra dar um fim na vida do Zenos, porque ele anda curando os Homens Lagarto. Usando machado ela ataca. Todavia se quebrou. O Zenos usou magia de defesa que ele mesmo havia aprendido sozinho. Os outros cachorros começaram a atacar ele de todos os modos possíveis, mas como nada adiantava, eles começaram a quebrar tudo. Foi aí que a Camila apareceu. Ela estava disposta a matar geral por ter destruído a casa dela, mas o Zeno faz ela se acalmar falando que iria limpar a bagunça depois. Pô, ela fala que tem ficado muito confortável depois que ele chegou. A Laiga, ao ver o aspecto, se curvou diante dos Zenos e pediu desculpa. Não tem o que fazer, né? O cara é brabo. Dia seguinte, um orc apareceu procurando os Zenos. Parece que a chefe dos orcs estava chamando por ele. Outra maluca. Finalmente o episódio 3 saiu e cara, a escala de alcance de magia de cura dos Zenos é descomunal. Sem falar na sua força física. O moleque simplesmente tancou uma pedra de mana que explodiu com a palma da mão. Mano, é um absurdo completo. Sem contar que ele acabou com a rivalidade das 3 facções rivais que dominam o submundo da favela. Sem mais enrolação, segue o vídeo e deixa o like. O episódio anterior finalizou com o nosso guri sendo chamado para ir pessoalmente até a líder dos orcs, que domina uma parte da favela. Ele não ficou surpreso, pois já sabia que cedo ou tarde isso iria acontecer. Primeiro os Homem Lagarto, depois o lobisomem e agora os orcs. O líder deles é alguém importante e fatura uma fortuna escavando pedras de mana. Já faz um mês desde que nosso guri abriu a clínica clandestina. Nesses 30 dias ele basicamente lidou com as 3 líderes de facção da favela. Ele pergunta se essa mulher é do tipo razoável. A Sofia tem deixado presentes caros todos os dias na clínica. A Laiga começou a construção de um enorme palácio para compensar os danos causados. Mas se a chefe dos orcs for razoável, nosso guri acha que pode ficar despreocupado. Os Zenos então perguntam por que ela não veio pessoalmente. A resposta é simples e básica. Homens lagarto e lobisomem entram e saem desse lugar à torta e à direita. Ele não traria a Lady Lore para um território inimigo. E o caso dela é muito sério. Ela nem consegue se mover. Os Zenos então decidem adiantar o passo porque o negócio aí tá feio. Mano, essa cena tem mais animação do que certo anime dessa temporada. Depois de muito andar, eles chegaram na caverna onde a líder dos orcs estava. Ela estava bem animada pela chegada dele e se apresenta como Lauer, a líder dos orcs. Nosso guri não perde tempo e pergunta como ela havia ficado sabendo sobre ele. Ela responde falando que não tinha como ela não saber. O Zenos ficou famoso entre as pessoas que moram no submundo da favela. Os Homem Lagarto e os lobisomens saem falando por aí. Tem um curandeiro incrível, mas não
falar nada sobre ele pra ele não ter problemas. Daí ela ficou curiosa e decidiu investigar. Dizem que ele pode fazer qualquer tipo de cura por um preço equivalente ao trabalho. Nosso guri cansou de ser trouxa. Bom, todavia a Loe não consegue se mover. Ela pergunta se ele sabe o porquê. Logo, ele percebeu que estava sendo testado. Sem ter escolha, ele começou a escanear seu corpo. Não havia ferimentos externos, então provavelmente são internos. Ela diz nunca ter visto um curandeiro capaz de fazer isso. O moleque é basicamente uma ressonância magnética ambulante. Ele notou que havia um caroço dentro do seu corpo com ondas de mana. Em outras palavras, é uma pedra de mana. Ela fala que é exatamente isso. Encantada com uma explosão com uma potência particularmente alta. Nosso guri quer saber se alguém havia colocado isso dentro da sua comida. Nada, essa maluca comeu pensando que era um bolinho de arroz. Pra manter esse corpinho, ela precisa comer bastante. Pô, o Zenos fala que não quer saber de nada disso. Isso é ridículo. Cedo ou tarde ela vai botar pra fora. Entretanto, todavia, ela fala que não vai funcionar bem assim. Ela acabou mastigando parcialmente, ou seja, se ela fizer qualquer movimento, é pedaço de mulher pra todo lado. Mas o verdadeiro problema aqui é que seus homens recusam sair do seu lado. O Zenos pergunta o que ela quer que ele faça. Pô, ela vai doar toda a sua riqueza pro Zenos. Se a pedra detonar, será o fim dos orcs da favela. Ela prefere que sua riqueza fique pra alguém que faça bom uso dela, em vez de deixá-la pra ser saqueada. O Zenos cobra um preço alto pelas suas curas, mas ele examina as crianças de graça. E ela também gosta de crianças. Então entregou a chave do seu tesouro pro Zenos. Faz pouco tempo que ela engoliu a pedra. Então o Zenos decidiu fazer a cirurgia. Puxou o bisturi, fez um corte rápido, retirando a pedra sem dificuldades. Ela pergunta o que ele acabou de fazer. Resumidamente, ele abriu a barriga para extrair a pedra de mana e depois fechou completamente. A Loe avisa que a pedra vai explodir. O Zenos simplesmente segurou a explosão com a palma da mão e saiu sem nenhum arranhão. Ele protegeu sua mão com magia defensiva. Todavia doeu e ele teve que aplicar magia de cura nele mesmo. Com isso ele terminou o serviço. Ele também devolveu as chaves pra Loe. Afinal ele exige um preço equivalente ao trabalho feito. Pô, ela fala que deve muito ao nosso guri. Afinal ele salvou sua raça. E por isso eles sempre irão ajudar ele quando estiver com problemas. Até ofereceu segurança 24 horas na clínica. Agora que ela relaxou, a fome bateu forte. A noite caiu e a Lily estava inquieta. A Sofia, a Laig e a Lau estão aparecendo bastante ultimamente. Parando pra pensar, é verdade. A Sofia aparece no dia da lua, a Laig é no dia da água e a Lau é no dia do ouro. Ele se pergunta do porquê, afinal elas nem estão machucadas. Talvez seja por muito tempo livre. Parece muito é amor. Parece que elas estão apaixonadas pelos Zenos. E agora deu a peste mesmo. Ele manda que ela pare de ser ridícula, isso não faz sentido. Ele não passa de um curandeiro clandestino sem licença. Pô, o Zenos é inocente demais, o coitado. A Camila fala que sempre que ela olha pelo teto, dá pra perceber que elas estão olhando pro Zenos como um olhar de mulher apaixonada. E ela sabe muito bem disso, afinal ela já viveu por mais de 300 anos. A coitada da Lily ficou preocupada. Todas elas são muito lindas. É questão de tempo até que as três facções comecem a brigar pelos Zenos. Ela fala que a Lily vai ter que fazer o seu melhor. Mas ela ainda é uma garotinha. Mas todas as donzelas são lindas quando estão apaixonadas. Pô, a Camila animou a Lily rapidinho. Já é uma mãe, basicamente é uma mãe. 3 líderes semi-humanos lutando por mim. Isso é ridículo. Não consigo nem rir. Mas dia seguinte, rapaz, a Sofia falou que tava pensando em declarar guerra. E se o Zenos estaria disposto a ficar ao seu lado. Mas não foi só ela não com essa ideia. A Laig também e a Lau é lógico. Parece que a Camila tava certa o tempo todo. Pô, a luta vai começar amanhã ao meio-dia. Debaixo do sol rachando. Uma guerra total entre 3 facções. Muitos irão morrer por causa do mulherengo dos Zenos. Quem não gostou nada disso foi a Lily, que começou a fazer becinho. Dia seguinte, na Arena Romana, o negócio aqui vai ficar doido. A luta é pra decidir qual das 3 facções irão ficar no topo. O combate é mortal, só acaba depois de morrer. Todavia, elas foram paradas pelos Zenos. Ao contrário do que todos pensam, ele não estava ali pra terminar com a luta, não. Ele sabe que eles guardam ressentimentos antigos depois de vários anos de luta. Por isso, ele manda que eles lutem até ficarem satisfeitos. E eu aqui pensando que ele irá mandar um discurso no jutsu. O cara é realmente fora da curva. Com isso, a festa começou. A Sofia foi a primeira a fazer o movimento. Passou a peixeira na Laig, que desviou por pouco. A garotona chegou voando e colidiu contra os homens lobisomem. A Laig sacou seu machadão e desceu o ferro. Mas ele é pesado e difícil de manejar. Essa garotona só sabe sair pulando, né? Ao menos usa um shortinho aí, ô minha filha. Tá mostrando tudo. A pancadaria comeu solta. A guerra entre 3 facções começou ao meio-dia e foi até o cair da tarde. Todo mundo estava de pé. Ninguém tinha machucados ou qualquer coisa do tipo. Isso porque o Zeno estava usando magia de cura por toda a arena. Como ele havia dito, não estava ali para impedir a batalha. Elas podem continuar lutando, mas devem saber que são suas pacientes. Ou seja, quando elas estiverem feridas, serão curadas. Mas a Laiga nunca havia ouvido falar em um curandeiro que consegue curar tantas pessoas ao mesmo tempo. A Loe fala que isso nunca vai ter fim. De fato, nunca vai ter fim, não. Ele me bateu, então eu quero vingança. Ele me chutou, eu preciso me vingar. Se querem continuar, continue, mas nunca vai ter fim. É lógico que nosso guri vai cobrar pelas curas. Dito isso, elas resolveram abandonar essa briga sem sentido. Não viraram amiga, mas se tornaram rivais. A luta agora é pra
conquistar o coração dos Zenos. A Lily fala que ele é muito popular com as garotas e pergunta do porquê ele fez isso. Certa vez, seu mentor lhe disse uma coisa: o curandeiro de terceira classe apenas consegue curar ferimentos. O de segunda cura e conforta, e o de primeiro torna o mundo um lugar melhor. A Lily pergunta como era seu mentor. Uma mulher esquisita, mas uma pessoa impressionante. E por isso, mesmo que o Zeno seja de terceira classe, ele quer mudar a vida na favela. E por isso que elas não podem morrer nessa briga sem sentido. Depois disso, chegou a hora de ir pra casa. Antes, o Zeno cobrou o preço pela cura, né? Enquanto isso, na capital, o comandante de divisão avisa sobre os rumores preocupantes circulando ultimamente. Aparentemente, o confronto entre seres-humanos na favela se acalmou. A vice-comandante fala que isso é difícil de acreditar. Como assim, de repente, tudo se acalmou? Todavia, se isso realmente for verdade, não deve ser ignorado. O reino prosperou graças ao seu rígido sistema de hierarquia, com a realeza no topo dela. Os cidadãos descontam sua frustração nos mais pobres, e os pobres descontam brigando entre si, ou contra as raças diferentes. Assim, eles mantêm o equilíbrio. Mas se os pobres se unirem, representarão uma ameaça aos cidadãos. É dito que o rei é como o sol para o povo, e é o dever da ordem real proteger a capital onde estão os governantes. Há rumores que alguém mediou a paz entre eles, mas isso também é difícil de acreditar. Entretanto, todavia, ainda que sejam rumores, eles não podem simplesmente ignorar. Por isso, a vice-comandante da divisão foi encarregada desse assunto. Ela afirma que caso esse indivíduo realmente exista, será preso imediatamente. Rapaz, o Zeno espirrou. A Alaga já estava achando que era um resfriado e se ofereceu para aquecê-lo usando sua cauda, mas a Laue fala que esse é seu trabalho. Usa no calor do seu corpo trincado. Coitada da Lily, não tem cauda nem braço forte, muito menos a comissão frontal. Só restou fazer um chazinho, a coitada. A Sofia tava ali sendo curada, sofreu uma lesão no trabalho. Ela é uma ladra, mas é seletiva com suas vítimas. Ainda assim, a Ordem Real de Cavaleiros está de olho nela. Ela teve uma pequena briga com eles e acabou se machucando no braço. Eles foram pegos enquanto tentavam invadir uma mansão de um aristocrata. A vice-comandante chamada Rosa de Ferro começou a descer o chumbo neles, causando ferimento em seu braço. A Camila fala que seria um problema se o Zeno chamasse a atenção dessa maluca, mas ele não precisa se preocupar com isso. Ninguém liga pra um curandeiro clandestino que cura na favela. Dito isso, é hora de encher o bucho. A coitada da Lily vai ter que fazer a comida pra essa gente toda. Bom, mas no fim a coitada deu conta, né? A Camila foi pro seu quarto descansar. Afinal, ela não precisa se preocupar com o cara que domou 3 líderes da favela. Falando assim, faz até parecer que ele é um domador de animais. Bom, a favela se torna um lugar pacífico. Todo mundo bebe e se diverte juntos. A vice-comandante que estava por lá decidiu perguntar o que havia acontecido. O cara ali não sabia quem ela era, então decidiu não falar nada. Mas logo foi pego de refém forçada a contar a verdade. Mas ela não conseguiu nenhuma informação, afinal o cara manteve sua lealdade aos Zenos. E também a Sofia apareceu, obrigando a Rosa de Ferro a recuar. Enquanto corria, ela percebeu que o braço deles estavam totalmente curados. Ela não sabe como isso é possível. Ela acabou correndo demais e se perdeu na mata. A noite caiu e os Zenos, por algum motivo, estava sentindo um arrepio na costela. Foi aí que ela apareceu. Já foi entrando abuso de autoridade. Ela fala que acabou se perdendo e pediu ajuda aos Zenos para voltar para parte da cidade. A Lily apareceu e perguntou se era outra cliente. Ao perceber que ela era uma elfa, ela sacou sua arma e disparou contra os Zenos. A Lily ficou desesperada, coitada, não sabia o que fazer. E assim o terceiro episódio terminou. Do nada a mulher deu um tiro nos Zenos. Oxi, maluca. Mano, 30 mil seguidores, cê é louco, cara. Nunca imaginei bater essa meta aqui no YouTube. Já agradeci a Deus pela oportunidade e agora, obrigado a você. Você que se inscreveu nesse canal e ajudou a bater essa meta. Sou grato a ti também. E agora, onde paramos? Ah, sim. A maluca da pistola que deu um tiro nos Zenos. Ela não esperava encontrar um alvo naquele lugar. Anteriormente, ela havia investigado uma série de sequestros envolvendo bacuris. A Lily tenta avisar que não é o que ela está pensando, mas a loira maluca não fecha o bico e saiu tirando conclusões precipitadas. A Lily é uma elfa e os Zenos humano. Isso foi o suficiente para ele ser um suspeito e levar um tiro a queima-roupa. Ela acha que foi um truque inteligente abrir uma lojinha no local deserto da favela. Nesse mundo, o tráfego humano é ilegal. Isso se não for feito de uma forma adequada, por meio de compra de escravos. Finalmente a Lily conseguiu falar que os Zenos havia salvado a vida dela. A louca pensa que exagerou na dose. Todavia era uma munição não letal, todavia ele pode levar um tempo para acordar. Isso se ele fosse uma pessoa comum, porque nosso guri tá muito bem acordado. Ela retira o capuz e pede desculpas. Ela está feliz que ele esteja bem, mas ao mesmo tempo surpresa. Os Zenos haviam usado magia de defesa para proteger do gás, mas ela fala que magia defensiva não é suficiente para se proteger contra as armas mágicas. Ele apenas usou magia de defesa de nível básico. Gente, minha voz pode estar estranha assim, é porque eu tô gripada. Tô fazendo isso daqui na força de vontade, né? 3 dias já sem vídeo. Ela se aproxima e dá uma boa olhada. Ela nota que ele não tem ferimento
equipamentos. Como é que o cara vai ficar ferido com a munição de coloral? Ela acha que hoje muitas coisas estranhas estão acontecendo. Pro Zenos também. Do nada ela entrou na loja dele, deu um tiro na cara dele e agora tá aí. Ela pergunta se o Zenos é algum tipo de grande feiticeiro renomado, que dedica corpo e alma à magia defensiva desde cedo. Aquele que deu duro pela magia defensiva. Não sei porquê, mas deu duro tá entre aspas. Os dois começaram a discutir. E a Lily, mano, olha a cara da Lily. Ela tá tipo, que porra é essa? Bom, mas pra essa loira seria a explicação mais óbvia. Ele até pode enganar outras pessoas, mas nunca irá enganar os olhos da vice-comandante da Ordem Real de Cavaleiros. O Zenos e a Lily percebeu que deu muito ruim. Essa Camila é uma vidente, a mulher. Ela já memorizou o nome do Zenos e pede para que ele coopere com sua investigação. Bom, o Zenos colocou uma bandeira para que ninguém se aproxime da mansão. A loira maluca começa falando que veio pra favela em uma missão secreta, que já não é tão secreta porque ela tá falando, para localizar um certo indivíduo. De certo, o Zenos não vai cooperar se ela não compartilhar algumas informações. Mas ele nunca havia dito que ia cooperar com ela. Entretanto, todo cidadão deve cooperar com a Ordem de Cavaleiros. E quem ela está procurando é um tal de mediador, aquele que acabou com a briga entre os grupos da favela. O Zenos dá uma cuspida legal e a Camila tá caindo na risada. Bom, ela não pode ignorar alguém que detém esse tipo de poder. Ele sabe controlar as pessoas e sem dúvidas é servo do diabo. Nervoso, Zenos fala que esse cara apenas não quer se destacar. A ideia seria deixá-lo em paz. Mas pô, ele foi meio óbvio. E ela perguntou se o Zenos conhece esse homem. Mas o guri é esperto e diz que era apenas seu instinto falando. Mas alguém com poder suficiente para unificar a favela futuramente pode representar uma ameaça para a nação. A Lily não acredita que essa pessoa queira fazer algo desse tipo. Ele até pode ser meio rígido em relação ao dinheiro, a bufunfa. Mas no fundo, ela aposta que ele apenas não gosta de ver as pessoas machucadas. Olha, a Lily jogou tudo no vento. A loura pergunta se ela conhece e a Lily ficou muito nervosa. Ela começou até a assobiar, mas ela decidiu deixar quieto. Afinal, ela já sabia que teria dificuldades em encontrar o rastro dessa pessoa. O Zenos fala que vai mostrar o caminho de volta, mas ela ficou desconfiada. Parece que o Zenos quer muito que ela vá embora logo. Eu também quero. Mas como ela está em uma missão muito importante, decidiu meter o pé. Mas aí ela notou que havia uma cama no meio da sala. O Zenos tenta tapear, falando que havia sobrado e trouxe pra sala pra depois jogar fora. Lógico que ela aproveitou da situação pra dormir na casa do Zenos. Havia uma cama sobrando, além do mais ela estaria perto o suficiente da favela. O ideal pra sua missão. Lógico que ela vai pagar pela hospedaria. Ela precisa o mais rápido possível encontrar essa pessoa, a raiz de todo o mal, o mediador. E assim como já é comum, a clínica acabou acolhendo outra garota extremamente perigosa. Dito isso, a Lily ofereceu um chazinho verde, nada luxuoso. No primeiro gole, a mulher queimou a língua. Ela fala que sua sensibilidade a alimentos e bebidas quentes é o único defeito dela. Essa louca já citou tanto defeito quanto um carro velho. Oh, mas a Lily tava com ciúme da loira e decidiu mostrar quem que manda nessa casa. Subiu no colo do Zenos e mandou ele fazer carinho na sua cabeça. O Zeno pergunta pra Camila do porquê a Lily havia ficado com ciúmes. E não é óbvio, ela tá mostrando vantagem diante de uma nova mulher na casa. Ela não tem a menor intenção de aceitar essa mulher arrogante que atirou nos Zenos usando arma mágica. Sem falar no contraste entre sua atitude severa e sua boca sensível. A batalha aqui vai ser de altíssimo nível. A Lily soprou o chazinho dos Zenos, arrumou seu penteado, deu uma maçãzinha na sua boca. Todavia a loira não estava dando bola. Nesse caso, a Lily vai usar a arma secreta que a Camila havia lhe ensinado. Ela fala que essa noite não vai deixar os Zenos dormir, mas 2 minutos depois ela já estava dormindo igual uma pedra. O Zenos colocou ela na cama e voltou para conversar com a maluca. Anteriormente, o Zenos havia dito que ela foi sequestrada por um traficante de escravos. Ela pergunta se ele sabe quem são. Ele fala que não e ela diz entender. Parece que há um foco muito grande nesse lugar. Pô, o Zenos pergunta se foi por isso que ela tirou nele. Ela fala que sente muito por aquilo, todavia tem um pavio curto. Todavia ela tem um pavio curto e é esse seu único defeito. Há mais uma coisa que ela deseja perguntar. O Zenos é um mestre mago que dominou a magia de defesa. Se alguém dominasse a magia de cura, semelhante ao que ele fez com a defesa, seria possível esse alguém regenerar um braço por completo do zero? Mas logo ela descartou essa hipótese. Apenas um santo, um curandeiro de alto nível poderia fazer isso. Ela menciona que em uma luta contra a Zofia, ela deixou seu braço gravemente ferido. Mas quando ela viu na favela, ela estava com o braço totalmente curado. O Zenos pergunta do porquê ela se sente tão ameaçada dentro da favela. Ela fala que é porque sua mãe foi morta por alguém que morava lá. Ela era uma mulher profundamente gentil, alimentava os pobres diariamente. Todavia, um dia ela voltou como um cadáver. Disseram que foi um crime porque haviam roubado sua aliança. Ela salvou vários da fome, mas não havia ninguém para salvá-la. Foi por isso que ela decidiu se tornar uma heroína invencível. Ela se empenhou e se tornou a vice-comandante mais jovem da história dos Cavaleiros Imperiais. Sua firme vontade com seus deveres lhe deu o apelido de Rosa de Ferro. Algumas pessoas usam isso para atribuir que ela é irracional, mas tem outra coisa atribuída a esse nome. Seu rosto é como uma máscara de ferro. Desde aquele dia ela tem dificuldades de sorrir. Dia seguinte ela havia saído bem cedo, mas vai voltar durante a noite. O Zenos ficou pensativo sobre a história dela, mas a Camila havia dito para ele não ficar
ficar muito pensativo não. A história dela não é algo incomum. O Zenos agradece pela preocupação da Camila, que ficou toda sem jeito, coitada. A cena corta pra ele atendendo a Sofia. Cara, nesse exato momento, a maluca entrou na casa. A Sofia sacou sua lâmina e a loura seu 38. Pra tentar aliviar a situação, a Lily fala que a Sofia havia se perdido e veio pedir informações. Ela pergunta o que havia acontecido com seu braço e ela acredita que foi o mediador quem a curou. A pessoa que reúne elementos criminosos para ameaçar os moradores da favela. Todavia, isso soou uma piada pra Sofia. Ela havia ouvido falar que os cavaleiros estavam investigando o tráfico de bacuris. Mas o que ela não sabe é que o chefe desse crime é um aristocrata. Mas a loira se recusa a acreditar. A Sofia já esperava por isso. Ainda assim, ela pergunta quem seria. A Sofia fala que é um tal de Calendor. Isso soa ainda mais ridículo. Afinal, ele é um filântropo apaixonado por educar órfãos. Todavia, isso é apenas uma fachada. Diferente do mediador. Ele não a julga por conta dos seus status ou por conta da sua aparência. Tudo que ele faz é salvar pessoas. E por mais que ela odeie admitir, ele também a salvaria se fosse necessário. Como a parada não estava se acalmando, o Zenos decidiu se revelar. Ela se recusa a acreditar, afinal ele apenas consegue usar magia de defesa. Mas o Zenos fala que é bom nas duas coisas. Afinal, elas amplificam as funções naturais do corpo. A Cristina então abaixa a arma e fala que vai ficar em outro lugar. Afinal, o Zenos é o mediador e resolve ficar do lado dos homens lagartos. O povo precisa de um herói de verdade. E ela não é um herói de brincadeira. Todavia, ela foi na direção oposta à favela. Ela foi até a casa do Calendor. Na entrada, ela teve que entregar suas armas. Bom, ela foi até lá falando que nessa área a criminalidade havia aumentado e pediu para dar uma averiguada na casa. O cara permitiu e ela começou a observar a casa. A Sofia havia apontado ele como líder. Todavia, nada havia sido encontrado até aquele momento. Antes de sair, ela pediu para usar o banheiro. No corredor, ela notou que o castelo estava repleto de guardas. Até que ela viu um poço e, se aproximando dele, havia uma escada que levava até o fundo, com um cômodo secreto, aprisionando vários bacuris. A Cristina fala que vai tirar todos eles dali, mas acaba levando um tiro a queima-roupa, disparado pela sua própria arma mágica. Com um segundo tiro, ela perdeu o braço. Esse merdinha começou a rir pela situação da Rosa de Ferro. Ela deveria ter ficado quieta e mantido os pobres na linha. Quando ele estava prestes a matá-la, Sofia apareceu. Não só ela, como Zenos também. O cara meteu o louco perguntando quem são eles. O Zenos fala que não é ninguém, apenas um curandeiro clandestino. Esse verme atira, afinal ninguém vai sentir falta de ladrão. Mas o tiro não teve efeito no nosso guri. Novamente ele atira e atira e atira várias vezes. Ele tenta correr, mas as pernas são curtinhas e acabou caindo e rolando. O Zenos pega a arma dele e o bicho ficou frouxo. Esse daí é daqueles que só é homem na vantagem. Por ter dinheiro, esse verme pensa que apenas pedir perdão tá tudo resolvido. Mas o Zenos não teve pena não. Ele meteu bala. O velho explodiu. Lógico que ele não morreu, afinal nosso guri não tira vidas, ele salva. A Cristina havia perdido o braço e falou que já era tarde demais pra ela. Todavia isso é muito chato e o Zenos vai ter que fazer o braço dela crescer novamente. Ela pergunta se ele é um herói. Mas longe disso, nosso guri é só um cara que abriu uma clínica clandestina. Bom, o braço dela havia voltado ao normal. E agora ela sabe que o herói perfeito é alguém como Zenos. Entretanto, não existe o herói perfeito. As pessoas que lutam por algo irão sempre se machucar. E por isso que eles precisam de curandeiro como nosso prota. Mas hoje a heroína desses bacuri foi a Cristina. Durante esse tempo todo, ela pensou que sua mãe fosse só mais uma pobre vítima. Mas seus olhos estavam brilhando. Ela alimentava as crianças com comida que ela mesma preparava. Sua mãe era desajeitada, apressada, irritada e esquecida. Apesar de tudo, ela era uma heroína. E a Rosa de Ferro chorou. Depois disso tudo, todo mundo foi salvo, sem nenhum arranhão. A Cristina perguntou pro Zenos do porquê ele havia salvado sua vida. Basicamente, ela não pagou a conta. Uai, ela dormiu na casa dele e saiu sem pagar. Não dá pra cobrar morto. Pela primeira vez, depois de muito tempo, a Rosa de Ferro sorriu. E assim termina mais um episódio. Galera, galera, deixa o like aí. Fiquei 4 dias já sem postar vídeo, basicamente. E tô numa gripe, menino. No passado, o líder do grupo Fênix Dourado estava andando pela favela procurando um membro para o seu grupo. Até que ele avistou o Zenos e perguntou o que ele estava fazendo. Como ele não estava fazendo nada, o convidou para fazer parte do seu grupo de aventureiros. O Zenos ficou meio confuso, afinal ele havia ouvido falar que pessoas da favela não podem fazer parte de grupo de aventureiro. De fato isso é verdade, mas quem tiver motivação e habilidade pode fazer parte. Ele pergunta se o Zenos consegue fazer alguma coisa. O mesmo diz que sabe usar um pouco de magia de cura. O cara começou a rir da cara dele. Afinal ele não passa de um favelado que não recebeu o mínimo de educação. E é óbvio que ele não consegue usar magia de cura. Ainda assim ela citou o Zenos no seu grupo. Todavia sem ter expectativa nenhuma sobre ele. Na verdade ele só queria um escravo gratuito para o seu grupo. Alguns anos depois, enquanto ele lutava contra um lobo cinzento, no primeiro ataque ele havia sido ferido. O Zenos usou magia de cura de longo alcance. Provavelmente ele também deu algum buff porque com um simples movimento o lobo teve sua cabeça cortada. Isso foi suficiente para subir o ego dele, chamando o Zenos de inútil e um completo peso morto. Depois disso ele foi expulso do seu grupo. Saca. Enquanto os outros dois estavam falando em como uma garçonete ficou animada
animada quando descobriu que eles faziam parte do grupo Fênix Dourada. Parece que o fato deles matarem várias feras mágicas sem sofrer um único arranhão virou notícia até mesmo no interior. Mas à frente duas raposas apareceram. Eles sacam suas armas enquanto se preparam para o combate. É lógico que não, mas ele pensa em contratar um curandeiro. Dessa vez um verdadeiro e não um inútil igual aos Zenos. 10 dias depois eles voltaram até a caverna, agora com uma linda curandeira. O nome dela é Umi e ela é curandeira da capital. Ela só havia ido até ali porque havia ficado curiosa sobre o grupo Fênix Dourada, que sempre sai ileso das suas missões, precisar de uma curandeira de nível médio como ela. Bom, ele fala que todo mundo tem seus problemas. O arqueiro do grupo tava bem e vai sobreviver, mas provavelmente ele não vai conseguir ser um aventureiro novamente. O otário do líder fala que isso só prova que ele não é digno de fazer parte do seu grupo. Dito isso, eles decidiram entrar. Um tal de Lord Ferniel, que é um cachecol de pele de raposa de fogo, pra dar de presente no aniversário da sua filha. E é óbvio que ele não vai perder a oportunidade de cair nas graças de um nobre. Lá dentro ele prepara sua espada, mas logo recebeu uma bola de fogo no meio da fuça. Eles foram emboscados e logo se viram cercados. Seus ataques eram inúteis e lentos. O mago acabou sendo atingido por uma bola de fogo e virou churrasco. O corpo do Asta estava lento e ele não conseguia acertar um único golpe. A Umi fala que os ferimentos dele são graves e ele vai estar em apuro se uma cura adequada não for feita. No fim, novamente, eles não tiveram outra escolha. Ele fala que não adianta nada, sendo que ele recebeu um ferimento grave e que é pra ela agilizar o passo e curar ele logo. Mas isso é impossível, porque ela tem que lançar um encantamento com base nos ferimentos sofridos. Mas ele deve ser levado o mais rápido possível para um hospital. Mas ele fala que não tem tempo pra isso e ela deve dar um jeito agora mesmo. Mas esse cara só fala bosta e nem sabe o que tá pedindo. Nem mesmo o alto escalão de curandeiros consegue curá-lo nesse ambiente. Apenas uma pequena elite é capaz ou uma santa. Foi aí que ele pensa em ter uma licença. Ela fala que é difícil imaginar, mas pergunta se ele tem motivos para acreditar nessa existência. Ele não responde, afinal é impossível. O Zenos era apenas o escravo do grupo e nada mais. Somente com Lord Ferniel. Todavia o aniversário da filha dele já havia passado e não havia nada que ele pudesse falar agora. A decepção dele não se resume apenas nas várias tentativas falhas da missão. Seria melhor se ele tivesse relatado ser uma missão impossível quanto antes. Mas o Aston não queria aceitar o fato de não conseguir cumprir uma missão. Afinal era a chance perfeita para ele se aproximar de um nobre e ficar babando o saco dele. Ele ficou tão desesperado que mentiu que havia um traidor no seu grupo e mencionou que esse traidor era o Zenos. Todavia ele só havia esquecido que o Zenos não estava no registro do grupo. Então tudo que restou foi ele se humilhar diante do mordomo, pedindo para ter uma última chance. Mas o grupo dele já havia sido completamente massacrado. Então o que ele pode fazer com metade dos seus membros? O mordomo pergunta. O Asta fala que isso não é um problema e logo eles irão recrutar novos membros. O mordomo lhe deu uma última chance e é óbvio que ele vai atrás dos Zenos. O Asta fala que ele deve estar desesperado para voltar para o grupo e com certeza ele vai agradecer chorando. Ele vai usá-lo como antes para recuperar toda a fama perdida do seu grupo. Alguns dias depois eles estavam procurando na favela pelos Zenos, mas a favela não era pequena e vai demorar uma eternidade para encontrá-lo. Todavia o Asta consegue raciocinar o básico. Ele vai contratar os 3 chefes da favela para encontrar os Zenos. Primeiro eles foram até a líder dos Homens Lagarto. Todavia ela recusou o trabalho, afinal estava ocupada e iria visitar o doutor. O Asta é tarado e fala que ela é uma mulher muito bonita e pode aceitá-la no seu harém quando se tornar um nobre. Ele se apresenta como líder do grupo Fênix Dourada e quer que ela encontre um homem chamado Zenos. Ele só não esperava que a Sofia iria começar a rir da cara dele. Ela já havia entendido a situação e percebeu que ele era o idiota que havia expulsado os Zenos do seu grupo. Ui, ele ficou revoltadinho. Não gostou de ser chamado de idiota. Tentou atacar a Sofia, mas ele não é besta e percebeu que iria morrer e decidiu meter o pé. Depois eles foram até a líder dos lobisomens. Lógico que ela reconheceu ele como o trouxa que expulsou os Zenos do seu grupo. Ela fala que é melhor o Asa morrer e reencarnar como um inseto de banheiro. Rapaz, pra que humilhar tanto assim? De novo ele ficou revoltadinho. Tentou atacar ela, mas mal conseguiu acompanhar a velocidade da Laiga. Ela também não quer ter que lidar com um inseto de banheiro. Então ele foi até a última líder da favela. Ela também recusou o pedido dele e ainda deu um aviso. Se ele tentasse fazer qualquer coisa com os Zenos, os orcs iriam acabar com a raça dele. Esse trouxa não imaginava que as 3 líderes da favela respeitavam Zenos. Ele pensa que não pode ser verdade e deve ser outro Zenos. Foi aí que ele viu nosso guri passando do outro lado da rua. Ele estava com a Lily que estava com um pouco de dificuldades para decorar as ruas da favela. O Aston e o Guilherme apareceu chamando por ele. O Zenos pergunta o que é que ele estava querendo. Ele fala que é uma boa pergunta e manda que ele adivinhe. Mas o Zenos fala que não quer e vai embora. O Aston não havia esperado por isso e fala que havia ido até ali por causa dos Zenos. Ele deve ficar feliz pois vai deixar que ele volte para o grupo Fênix Dourada. Mas o Zenos fala que não quer não. Afinal ele teve um tratamento irracional e nenhum pagamento. Mas já que ele insiste, ele pode participar de algumas missões com o grupo quando tiver um tempo livre. Óbvio que ele vai exigir um pagamento. 50.000 ien para cada cura. 1 milhão para ferimentos graves e o custo vai triplicar caso eles precisem de buffs e magia defensiva. O Asta manda que ele corte Todos os habitantes conhecem
conhece o Zenos e gosta dele. Ele ficou bravinho porque foi ignorado pelos Zenos. Mas agora já era tarde demais para correr atrás do leite derramado. Não aceitando isso, ele tenta atacar o Zeno pelas costas, mas acabou recebendo um tiro a queima-roupa. Era a Cristina que fala que isso é uma ousadia. Os Zenos perguntam o que ela estava fazendo ali. É lógico que ela havia ido visitar os Zenos, mas ela fala que acabou se perdendo por sua falta de senso de direção. Enquanto ao Asta, ele vai ser preso por tentativa de agressão. Mas o cara é um escroto. Ele colocou a culpa no seu amigo e saiu correndo sem olhar para trás. Tempo depois, estava todo mundo reunido na casa dos Zenos. A Sofia avisa que o grupo que havia expulsado os Zenos havia ido visitá-la há pouco tempo atrás. Ela teve um mau pressentimento, então pediu para que todos os seus guris fossem atrás dele. Todavia perderam seu rastro e os lobisomens também haviam perdido o rastro deles. A Lily supõe que eles tenham ido para casa. Talvez sim, talvez não. Afinal, seria um problema se eles fossem até os fundos da favela, na guilda subterrânea. Uma guilda que lida com tarefas ilegais, que nem mesmo um grupo de semi-humanos se envolve com ela. Isso porque eles fazem coisas pelo preço certo. Tráfico de mandioca, assassinato, vingança por encomenda. Mas os Zenos mandam que eles relaxem. É necessário muito dinheiro para ter um serviço da guilda subterrânea. E como ele se deu o trabalho de procurar os Zenos, é bem capaz que as fianças deles estejam no vermelho. Todavia, Sophia menciona que havia ouvido falar de uma certa pessoa que aceita serviço sem nenhuma remuneração. Naquela noite, o Zeno não estava conseguindo dormir. Então a Lily apareceu para fazer companhia a ele. Fez um chazinho para ajudá-lo com a insônia. E também fez um cafuné na cabeça dele. Foi a Camila. Ela percebeu que ao reencontrar com seu antigo grupo, acabou retirando seu sono. O Zenos pergunta se ela havia ficado preocupada com ele. No fim das contas, ela é uma pessoa muito legal. A coitada ficou se tremendo toda. Sinceramente, o Zeno já havia se esquecido do seu grupo. Mas ao se lembrar do que havia acontecido no passado, ele se arrepende de não ter dado uma boa surra nele. A Camila menciona que ele havia dito que aprendeu magia de cura enquanto morava na favela. Ela quer saber como isso é possível. Bom, ele fala que estava tentando reanimar um cadáver, usando feitiço proibido, mas isso foi quando ele era apenas uma criança. Ele não sabia nada sobre ressurreição ou algo do tipo. A Camila fala que não é a mesma coisa, mas quando ela era viva havia algo chamado vida artificial, feitiço para criar golems. 300 anos atrás, durante a guerra Homem-Demônio, o Rei Demônio ainda andava pelo mundo, uma forma de feitiçaria demoníaca perdida, usando uma pedra de magia especial como núcleo, adicionando carbono e enxofre para criar o ingrediente para criar golem. Os Zenos perguntam o que a Camila fazia 300 anos atrás, mas já faz tanto tempo que ela já não se lembra mais. Sobre isso, e agora havia um destruindo a favela. O episódio 6 começa na guilda subterrânea. Alguém estava conversando com um tal de Guia, o mesmo citado pela Sofia. Resumindo, ele estava sendo contratado para providenciar uma vingança, e não apenas de uma única pessoa, como também daqueles próximos a ela. O Guia quer saber o motivo dessa vingança. Afinal, pessoas da guilda subterrânea não exigem isso a menos que sejam pagos. Mas essa pessoa não quis dizer o motivo, ou seja, esse acordo fracassou. Então ele voltou atrás e decidiu revelar tudo. O Guia fala que isso é um ato de egoísmo. Não é uma vingança, mas sim um desconto de frustração. O Guia gostou e vai ajudá-lo com isso, lhe dando uma pedra que ele estava trabalhando. E abriu um sorriso macabro ao saber o nome do cliente. A cena corta pro Golem destruindo toda a favela, até que o Zenos apareceu junto com a Camila. Ela não conseguiu evitar a curiosidade de uma relíquia antiga ter surgido no meio da cidade. Não só ela estava ali, como também as líderes da favela. Elas estavam indo até a casa dos Zenos. Muitos lobisomens estavam gravemente feridos, assim como também metade dos orcs. O Zenos mandou que todo mundo ficasse calmo, enquanto perguntava para Camila se aquilo era uma forma de vida artificial e de onde diabos aquilo havia vindo. Infelizmente ninguém sabe dizer, mas um dos orcs viu ele saindo do meio da favela. O Zenos supõe que tenha sido coisa da guilda subterrânea, mas isso não era a hora para ficar especulando coisas. Dito isso, ele ordenou que as três juntassem forças para conseguir reunir todos os feridos em um único lugar. De longe alguém estava observando tudo. O Golem era destrutivo do jeito que ele esperava. Contra pontos, ele é muito lento. Ainda assim, ele deve ser o suficiente para realizar o trabalho. Ele se pergunta como Zenos vai reagir vendo todos aqueles que o admiram morrendo. Logo, todos os feridos começaram a ser reunidos em um único lugar. O Zenos mandou que a Camila se afastasse, pois iria começar a usar sua magia de alta cura. Todavia, o humor do Zenos logo começou a mudar. Primeiro que ele foi basicamente acordado no meio da noite, e agora ele tá curando centenas de pessoas, e não há garantia de um pagamento. E ele estava preocupado com a Lily sozinho em casa. O Guia acha isso incrível. Afinal, a cura dele é de elite ou algo muito acima disso. Dito isso, mesmo que ele cure os feridos, não há como ele fazer nada referente ao Golem. Ele venceu o primeiro ato, mas como é que vai ficar o segundo? As garotas estavam falando que não havia mais feridos, e o Zenos estava completamente esgotado. Graças a ele, ninguém morreu, mas ainda viu o Golem destruindo a cidade. A Camila fala que ele não vai parar até que complete sua missão, e provavelmente a missão dele é destruir completamente a favela. O que ela não consegue entender é como alguém teve acesso a uma pedra de alta pureza. Afinal, ela só é encontrada no continente ao sul, onde ficava o antigo castelo do Lorde Demônio. Sem falar que todas elas haviam sido usadas na Grande Guerra. Até mesmo os ingredientes são
são extremamente difíceis de encontrar. Bom, Zenos fala que não adianta ficar especulando nada. Isso é uma tremenda dor de cabeça, mas ele vai derrubar aquele bicho. As garotas também decidiram ajudar ele. Afinal, elas não podem ficar paradas esperando suas casas serem destruídas. A Camila ajuda dando informação de como destruir o Golem. É basicamente acertando seu núcleo, que está em algum lugar do seu corpo. O Zenos vai ficar dando o suporte necessário, enquanto as meninas irão para a linha de frente. Ele começa dando um boost de agilidade. Logo em seguida, aumento de força e aumento de impacto. Um golpe fez o Golem cair de joelhos, mas logo seus ferimentos foram regenerados. A Laiga recebeu um golpe brutal e foi arremessada para longe, mas graças ao Zenos ela não recebeu dano algum. Já faz muito tempo desde a última vez que ele lutou, mas isso fez ele lembrar de duas coisas importantes. Quanto mais longe, mais fracos são os efeitos da magia. A outra, cura, defesa e aumento de habilidade, pode ser até semelhante, mas sua ativação são distintas, ou seja, ele não consegue ativar todas de uma única vez. Ele tem que proteger até que elas ataquem, para poder então aumentar suas habilidades. Depois ele cura todos os ferimentos sofridos no processo. Dito isso, ele ordenou que elas quebrassem as pernas do Golem. Rapidamente elas fizeram como ele ordenou. Todavia, o Golem iria cair bem em cima de uma garotinha que estava se escondendo ali próximo. O Zenos correu para tentar ajudá-la, mas sua magia de defesa só pode ser ativada quando o alvo está visível. Ele não chegou a tempo e o Golem caiu por cima dela. Todavia, ninguém esperava que ele usou sua mão para proteger a garota. O Gui estava observando tudo de longe e fala que o Zenos é cheio de surpresas e também havia ganhado o segundo ato. Mas agora começa o clímax final. O Zenos aproveitou a chance para escanear o corpo do Golem. Ele notou que havia algo muito estranho e decidiu perguntar para Camila se alguém usasse uma pedra mágica imperfeita, que tipo de opção ele teria. A pedra mágica estava no peito esquerdo do Golem e era o próprio Aston. O guia notou que ele finalmente havia percebido. A forma perfeita de criar uma vida usando pedra imperfeita é combinar ela com um ser humano. A fusão entre eles dois cria um novo tipo de núcleo. Entretanto, as emoções humanas são impossíveis de ser controladas, então é necessário um simplório de emoções negativas extremas. Além do fato dele ter deixado bem claro que era necessária a fusão com a pedra mágica. Uma vez feito isso, ele criou o Golem. O guia se pergunta o que o Zenos vai fazer agora. Ele, destruindo o núcleo, vai matar junto alguém do antigo grupo que tirou ele das favelas. O Zenos respirou fundo e pediu para que todos se afastassem do local. Todavia, elas estavam recusando, afinal ele é um curandeiro e não um lutador. De fato, isso é verdade, um curandeiro não deve lutar na linha de frente. Isso provavelmente foi a sétima coisa que seu mentor mais repetiu. Ele disse que se você focar muito na luta, poderia perder o foco no suporte. Mas considerando a situação, é ele que tem que resolver essa parada. Bom, a Camila tava com sono e o dia já tava amanhecendo. Ela não gosta do sol e decidiu ir embora. Vai aproveitar para preparar um chá enquanto espera pelos Zenos. O Golem finalmente se ergue e agora vai ser um X1 sincero. O Zenos fala que ele é um cara desagradável e egoísta. Não combina nada com ele salvar uma vida. Só que uma vez ele ouviu o Guile falando que o motivo dele querer dinheiro e poder é porque sua irmã mais nova morreu sem dinheiro para comprar medicamento. Ele sente ódio porque os Zenos têm um espaço mesmo depois de ter sido abandonado. Ele sempre se perguntou do porquê ele sabia que naquela época ele não tinha um lugar para ficar. Mas agora ele conseguiu compreender. O Aston também não tinha um. O Golem atacou e o Zenos desviou, usando seu bisturi de mana para cortar os dois braços do Golem, partindo para cima dele porque nada agora importa, desferindo um corte profundo no peito do Golem que explodiu, colidindo contra o chão, deixando o Zenos novamente frente a frente com seu antigo companheiro. Mas hoje é a última vez que ele vai olhar para sua cara feia, desferindo um corte profundo no peito, tirando a vida do Aston. O guia não esperava que ele iria matar sem hesitar. Foi divertido enquanto durou, mas não teve jeito. Todavia, observando novamente, ele percebeu que o Zenos estava curando enquanto destruía o núcleo. Se ele cortar muito fundo, é morte na certa. Então, gradualmente, ele tá curando as partes fisiológicas. Afinal, se ele hesitar, a pedra mágica irá se fundir novamente com o corpo. Ele estava fazendo tudo isso logo após ter usado toda aquela quantidade de magia para curar os habitantes da favela. E também depois de ter dado suporte no início da batalha contra o Golem. O guia não consegue acreditar no que ele estava vendo. O Zenos fala que o mundo seria muito melhor sem ele, mas faz isso por si próprio. Afinal, essa bagunça vai custar uma grana preta. E o Aston estava falido para pagar sozinho. Ou seja, seu colaborador vai ter que rachar no meio. Se ele quer morrer, vai ter que formar onde é que ele tá. E também o Aston pode até ser um verme. Mas ele fez duas coisas boas que afetaram na vida do Zenos. Quando tirou ele das favelas e quando indenizou ele com aquela moeda de ouro. Com ela, ele conseguiu salvar a Lily e abrir sua clínica. Isso mudou completamente a sua vida. E também um terceiro motivo. Ele é um curandeiro e salva vidas, não tira. Com isso, ele desfere um golpe poderoso no peito do Aston, destruindo por completo o núcleo do Golem. Agora esse lixo finalmente havia entendido quão incrível Zenos é. Ele conseguiu ver vagamente como ele estava dando apoio aos seres humanos. Ele passou a vida inteira usando as pessoas. E agora no fim ele acabou sendo usado. De joelhos e cabeça baixa, ele pediu perdão pro Zenos por tudo que ele havia feito. Pô, mas o Zenos é gente boa e mandou que ele levantasse a cabeça. Isso porque de cabeça baixa fica difícil de acertar um soco nele. Agora que ele voltou ao normal, não vai precisar se conter. O Zenos encheu
encheu o punho de mana. Aumentou 10 vezes a força do braço. Mano, ele deu um soco no Aston sem piedade. Essa cena lembrou muito o Luffy socando o Tenryubito. Algumas horas depois, o Aston finalmente acordou do soco, mas estava com a pistola apontada na sua cara. O Zenos havia contado tudo que havia acontecido e o Aston estava lascado. Vai ser preso por vários crimes. E também o Zenos levou a espada mágica dele, um item de primeira classe que o próprio Zenos havia encontrado dentro de um labirinto. Todavia, o Zenos foi muito gente boa. Deixou uma moeda de ouro como compensação. Com isso, eles cortaram seus laços. E o Zenos nunca mais quer ver a cara dele novamente. Pô, o coitado tava só o pó da gaita. Quase não tava aguentando pisar no chão. As garotas ajudaram ele a chegar até em casa, enquanto o guia decidiu se esconder por um tempo, até que o Zenos atrapalhe novamente os seus planos. Nesse dia, eles irão brincar um pouco mais. Em casa, tava todo mundo preocupado, principalmente a Camila, que não tava se aguentando quieta. A Lily também ficou quando soube o que havia acontecido, mas ela sabia que o Zenos iria voltar pra casa. E o episódio termina com a Lily convidando eu e você pra tomar um chazinho com o Zenos e seus amigos. Coisa boa. Mano, depois de toda aquela confusão, nada melhor do que tirar um dia pra relaxar sozinho. Afinal, o plano do nosso garoto era trabalhar discretamente como curandeiro clandestino, mas as coisas ficaram bastante agitadas nos últimos dias. Ele pensou que estava sozinho, mas do nada a porta abriu. Alguns dias atrás, o Zenos ficou sabendo sobre a investigação por trás do incidente na favela. Não obtiveram muitas informações, mas o nome do indivíduo é Guia. O Zenos falou que ia lembrar desse nome. Um dia a conta vai chegar pra ele. Além disso, ela não conseguiu seguir os passos desse cara. E o local onde o Aston havia se encontrado com ele anteriormente estava abandonado. A Zoopia também havia feito uma investigação. Parece que ele foi pra guilda subterrânea há pouco tempo atrás, mas dizem que ele não se enturmava com ninguém. Os Cavaleiros Reais consideram esse cara perigoso, então irão continuar com a investigação, mas é muito provável que ele não dê as caras por um bom tempo. A conversa estava na paz até as garotas começarem a discutir. Isso porque as semis-humanas estavam fazendo palpites e a Cristina não gostou. Ela até agradece pela ajuda do dia anterior, mas elas não podem ficar dando palpites sem fundamento. Pô, elas estavam discutindo, mas a Cristina estava de costas. O Zenos fala que isso é muito estranho. A desculpa dela é que não há nada a ser feito. Por conta do seu cargo como Cavaleira Real, ela não pode tomar chá na mesma mesa que semi-humanos. O Zenos já tava de saco cheio e botou todo mundo pra fora. Ele tava cansado e só iria atender pacientes em estado grave. Depois ele sentou pra ler um livro. A Lily apareceu falando que havia pensado em algo. Ela fala que ele parece muito cansado depois da luta contra o Golem. Então pensou em fazer algo pra nosso guri se sentir melhor, chamando ele pra ir até as fontes termais. Mas antes que ela pudesse terminar de falar, foi interrompida pela Zoopia. O Zenos perguntou se ela esqueceu alguma coisa. Meio tímido, ela fala que tem uma sugestão. Basicamente, ele deu duro na luta contra o Golem e merece dar uma relaxada legal. Então ela convidou ele para ir até as fontes termais. Ele topou e ela foi embora feliz da vida. Coitadinha da Lily. Imediatamente, a Laiga também apareceu. E adivinha só, ela também convidou os Zenos para ir para as fontes termais. Depois ela foi embora e a louca apareceu. Ela nem precisou falar porque o Zenos já sabia do que se tratava. Ela ficou toda animada pensando que eles tinham sentimentos mútuos. A Lily já tava quase chorando quando a Cristina também apareceu. Mano, isso aqui virou uma loucura. Depois disso tudo, o Zenos finalmente conseguiu dar atenção pra Lily, mas ela já tava injuriada e deixou essa conversa pra lá. Agora quem tava se divertindo com toda aquela confusão era a Camila. Ela nunca se cansa de ver briga de mulher apaixonada. O Zenos fala que mesmo ela sendo da mais alta classe de mortos-vivos, ela ainda é muito vulgar. Mas ela só fala que já faz muito tempo que ela não vai pra uma fonte termal. Um fantasma que toma banho. O mundo ficou muito diferente. A cena corta pro Zenos relaxando, até que alguém entrou e era a Zofia no banheiro masculino. Ela fala que sabe que ali é um banheiro masculino, mas não tem problema. Ela colocou uma plaquinha de limpeza. A verdade é que ela quer ser a primeira a provar dos Zenos, mas também não quer ser odiada. Ela fala que o irmão e seus subordinados falaram que ela mudou bastante nos últimos dias. Ela nunca imaginou que teria relações com lobisomens e orques, muito menos conversar com a Cavaleira Real mais perigosa do reino. Parece que nosso guri vai conseguir mudar o mundo. Ele fala que ela tá exagerando, pois não passa de um curandeiro, mas ele percebeu que ela tava chegando perto demais. Agora que ele notou, ela partiu pro ataque, mas a Laiga apareceu empatando a foda. A Zofia pergunta o que ela tava fazendo no banheiro masculino, que falta de educação. Essa louca meteu louco e disse que ficou tonta por conta do calor e chegou até ali. Do nada ela se jogou pra cima dos Zenos, mas a Zofia apareceu e amorteceu a queda. Como se não fosse o suficiente, a outra louca apareceu. Quer dizer, ela já tava ali dentro, mas essa daí tá mais atacante, não tava usando absolutamente nada. Não podemos esquecer da Cristina que apareceu botando ordem, mas ela também tava no banheiro masculino. Ou seja, ela tava ali porque queria ficar com os Zenos. Mas ela fala que não é nada disso, apenas confundiu o banheiro masculino com o feminino. Aí elas começaram a brigar pelos Zenos, que soltou um berro. A Umi tava por lá também e ouviu o grito dele. Ela foi enviada pra Flame, a cidade das fontes termais, porque estava muito cansada. De repente, o grupo de garotas entrou no lugar. Ela acha isso impressionante, pois um grupo
grupo misto como esse, tomando banho juntos, não é algo que se vê todo dia. A Lily tava sentadinha ali do ladinho da Umi. Ela tava morrendo de inveja. Afinal, se ela fosse um pouquinho mais robusta, teria atitude pra entrar no banho com os Zenos. Mas olhando pro lado, ela percebeu que não era a única no mundo e abriu um sorriso. A Camila também tava lá, observando tudo. Ela fala pra Lily que ela não precisa ficar preocupada, afinal ainda estava em fase de crescimento. E não há garantia que todo homem gosta do tamanho GG. Pô, mas ela percebeu que a Camila tava mais transparente do que o normal. Do nada ela desapareceu, a Lily ficou aterrorizada. Mas ela só estava pregando uma pecinha. A Umi lá atrás notou a presença da Camila e tentou exorcizá-la. Rapidamente ela meteu o pé, que não é besta nem nada. Foi pro bem masculino, dando um susto nos Zenos. Bom, depois de toda essa confusão, é hora de encher o bucho. Comida gostosa à vontade. Tava todo mundo reunido, menos a Cristina. Ela tava em uma mesa diferente, se mordendo de ódio, por não poder dividir a mesa com semi-humanos. A Camila estava no seu quarto, onde ela poderia ter mais privacidade para relaxar. Tempo depois, a Lily havia caído no sono. E o Zenos foi ter um momento a sós com a Camila. Nosso guri tá muito cansado. A refeição havia sido boa somente no começo. Do nada, elas começaram uma disputa de bebida, aonde a vencedora sentaria no colinho dos Zenos. Mas no fim, a Lily venceu sem fazer nada. Pô, a Camila mandou que ele aproveitasse esses pequenos momentos de felicidade, pois em breve ele será envolvido em uma coisa muito complicada. A Camila é tipo uma profeta, né? Tudo que ela fala acontece. Premonição. A propósito, Zenos pergunta como ela havia chegado até ali. Afinal, ela não consegue ficar muito tempo exposta ao sol. Mas isso aí é bem simples. Ela veio dentro do cajado. Ela consegue possuir objetos aos quais ela está muito apegada. Ela ficou ali durante toda a viagem. E foi a Lily que trouxe ele. O Zenos supõe que isso seja algo que pertenceu a ela quando ela ainda era viva. Novamente ele pergunta o que ela fazia. Mas já faz tanto tempo que ela esqueceu e mudou de assunto, oferecendo uma bebida. Ela não gosta muito de falar sobre o seu passado. Dia seguinte, de manhã cedo, uma explosão aconteceu. O cozinheiro foi preparar a refeição e do nada explodiu. A Umi tentou curar ele, mas tudo que ela conseguiu fazer foi dar os primeiros socorros. Por conta do estado do seu braço, provavelmente ele não vai conseguir segurar uma faca novamente. Foi aí que o Zenos apareceu. Ela pediu sua ajuda para carregar o ferido até a filial do Hospital Real, onde eles tinham círculos mágicos avançados. O Zenos acha isso interessante, mas o velho não vai precisar disso. A Lily apareceu e o Zenos falou que eles iriam se atrasar. A comida daquele lugar era muito boa, então isso vai ficar por sua conta. O velho logo acordou sem nenhum ferimento. A Umi não sabe como aquilo havia acontecido, mas certamente não havia sido seu feitiço, pois tratar um ferimento daquele nível sem um círculo mágico de apoio, somente um santo ou um curandeiro de elite seria capaz disso. A cena corta pro Palácio Real, onde ela havia informado tudo o que havia acontecido. Esse cara faz parte dos 10 curandeiros de elite do reino, pessoas de alto valor tratadas como patrimônio nacional pelo governo. Ele quer saber se ela se lembra como era esse curandeiro, pois ela disse que ele tinha cabelo preto e fora isso ele se chamava Zenos, além do seu sobretudo preto. Um curandeiro de elite com sobretudo preto. Rapidinho o cara decidiu ir atrás do Zenos. Supostamente ele não tem um registro oficial e não pode ser um cidadão legalizado, ou seja, ele mora na favela. A região é bem ampla, mas ele vai dar um jeito de encontrá-lo. Afinal, ele sentiu vontade de conhecer o Zenos, claro, como um colega curandeiro de elite. A cena corta pro Zenos recebendo um paciente em estado grave, que havia começado a tossir sangue e desmaiou do nada. Preocupado com a possível pandemia, o Zenos decidiu verificar. Analisando seus pulmões, ele notou que ele estava com uma doença chamada pulmão vermelho. Há muito tempo atrás, houve uma pandemia que matou milhares de pessoas. O caso dele é bastante semelhante, mas essa doença deveria ter sido exterminada há muito tempo atrás. Ele supõe que seja uma nova variante, mas logo o paciente disse que ele tem uma ótima capacidade de diagnóstico. Ele fala que é um prazer e se apresenta como Hernando Berkem, o curandeiro de elite da capital real. Embora seja um caso único e não seja bom com magia de cura. Nesse momento, a Umi apareceu. Ela ficou bastante preocupada com seu companheiro, que cuspiu uma garrafa de sangue do nada. Podemos dizer que essa doença é semelhante a uma pneumonia muito mais agressiva e dolorosa, ainda que seja uma versão fraca da doença. Rapidinho os efeitos irão passar porque ele tomou o antídoto. O Zenos pergunta onde ele encontrou esse negócio. Basicamente foi ele mesmo que fez. Esse cara foi o médico responsável por ter feito a cura do pulmão vermelho, e por conta disso ele ganhou a classificação de curandeiro de elite. Mas ele fala que não foi nada especial. Mas quando ele ouviu falar sobre um curandeiro com sobretudo preto, imaginou que fosse um velho conhecido seu. Mas o Zenos fala que ele apenas havia ganhado aquele sobretudo do seu mentor. Ele nem sabe o nome dele, pois ele nunca havia dito. Agora vou resumir isso daqui pra vocês. Esse cara quer deixar um caso específico na mão dos Zenos, mas logo as barraqueiras da favela apareceu. Elas não vão deixar que ele leve os Zenos. Sendo assim, ele decidiu reconsiderar sua abordagem, mandando um pedido de serviço oficial. Os Zenos não vê problema nisso, afinal agora eles sabem sobre sua clínica clandestina, e seria muito bom se eles ficassem devendo favores. Além disso, os Zenos lembra que no ápice da pandemia, o Hospital Central distribuiu remédio de graças na favela, e acabou salvando muitas vidas. Além do fato desse cara conhecer o seu mentor, e ele está disposto a fornecer informações detalhadas sobre ele no seu devido tempo. Sendo assim, ele dá boas-vindas aos Zenos, o
curandeiro clandestino ao hospital real. Mano, o Zenos finalmente mostrou do que ele é capaz e isso foi incrível. Ele finalmente entrou para a academia de curandeiros do reino. O lugar é enorme e luxuoso até demais. O Zenos prefere salas escuras e úmidas. A Omi diz que ele parece mais um marginal. Sendo assim, levaram ele até a sala perfeita. E isso deixou o Zenos relaxado. Agora vamos falar sobre o trabalho dele. É algo sobre uma certa pessoa desaparecida. Todavia, essa não é a especialidade do Zenos, mas ele não deve se preocupar com isso. Tudo que ele deve fazer é procurar informações. Além disso, os alunos especiais igual ao Zenos têm autorização para usar todos os programas do Hospital Real. O Zenos pergunta se ele não está preocupado com alguém descobrir sua real identidade. Sendo assim, ele diz que o Zenos vai atuar como Zeno, um cara que retornou recentemente do exterior. E como ele foi recomendado por um curandeiro de elite, ninguém irá suspeitar da sua identidade. Dito isso, o Zenos foi levado até o seu dormitório, onde a Lily estava esperando por ele. O Dr. Beck aprovou sua presença no dormitório. Pelo regulamento, pessoas importantes e familiares podem morar juntos. A Lily fala que ela é a esposa do Zenos, mas no papel tá como irmã mais nova. Ela ficou virada. Mano, a Omi foi embora e a Lily chamou o Zenos de querido. Como assim querido, véi? Como se não fosse o suficiente, ela perguntou se ele quer comer alguma coisa, ou um banho, ou talvez a própria Lily. Pô, o Zenos pergunta quem foi que ensinou isso pra ela. Lógico que foi a Camila, que também havia ido junto. Ela tava ali pra ser o incômodo, mas pode dar ruim pra ela. Afinal, o lugar tá cheio de curandeiro. Entretanto, ela fala que não há muitas pessoas capazes de usar magia de cura igual os Zenos. E assim, um pequeno pedido do Hospital Real acabou se transformando em um grande desastre. Do nada, ela mandou uma profecia. A cena corta pro dia seguinte no refeitório. O Zenos estava comendo com a Omi, que perguntou como estava indo a sua investigação. Ele fala que vai percorrer vários lugares, mas ainda não sabe como tirar sua licença de curandeiros. Bom, ela fala que primeiro ele deve fazer o exame na escola preparatória. Se passar, ele vai ficar estudando por alguns anos. Depois ele vai fazer o exame de curandeiro e se passar, ganha a licença. O Zenos fala que isso é trabalho demais e os curandeiros devem ser incríveis. Mas isso vindo dele é meio difícil de acreditar. Bom, a maioria das pessoas naquele lugar estão ali para pesquisar ou avançar sua educação, ou de se envolver com um modelo de instituição administrativa. Eu tô igual o Zenos, a cabeça já tá fritando de tanta informação. Por enquanto, ele só quer saber sobre o desaparecido. O nome dele é Alfred, um curandeiro avançado, segundo chefe do laboratório. Um cara incrivelmente talentoso, além de ter sido importante no desenvolvimento da cura do pulmão vermelho. No meio da conversa, um grupinho entrou no refeitório, como sempre tem um desses. O líder é o professor Galdron, também vice-diretor do Hospital Real. O curandeiro avançado de 7ª classe. Cada nível tem uma classe de curandeiro, sendo o 7º nível mais alto. É claro que ele fica abaixo do curandeiro de elite. Bom, Zenos fala que ele deve ser muito importante porque tem uma comitiva enorme atrás dele. A Omi informa que ele tá concorrendo a ser o próximo diretor. O atual já tá velho e todo acabado. Ou seja, o vice-diretor tem mais autoridade nesse caso. Esse corno mudou muita coisa dentro do Hospital Real. Basicamente, os ricos recebem os melhores cuidados e educação, enquanto os pobres são deixados de lado. O interesse do Galdron é avançar na política. Há boatos que sua promoção para a 7ª classe veio de apoio de nobre importante do reino. Bom, sendo assim, o Zenos vai ficar bem longe dele. Mas não é assim que a banda toca não, meu querido. A Omi disse que talvez esse cara esteja envolvido no desaparecimento do Alfred. Esse velho é ambicioso e quer reunir o maior número de talentos sobre sua liderança. Ele também havia chamado o Alfred sobre o pretexto de fazer um empréstimo. O Berken concordou, afinal ele contribuiu financeiramente com a cura do pulmão vermelho. O Alfred achou que não seria ruim, e um mês depois ele desapareceu. A pergunta que fica é, como o Zenos vai chegar nesse cara? Mas é bem simples. Basicamente, ele só vai precisar se destacar e o velho vai até ele. Bom, mas o Zenos acha difícil conseguir se destacar em um hospital cheio de curandeiros. A Omi notou que ele ainda não percebeu que seu nível era de elite. Mas antes que ela pudesse avisar, alguém atrapalhou a conversa. Esse é o típico lixo que se acha só porque faz parte do grupo renomado. Ele não gosta do Zenos e encarou ele com a cara feia. Bom, depois disso, o Zenos foi pra aula. E voltamos ao passado, onde o Zenos estava tentando reviver um morto, mas tomou um soco na cabeça do seu professor, e finalmente teve seu rosto revelado. Ele fez isso porque o Zenos não deve ficar usando sua magia com gente morta, mas sim com gente viva. Em um ano, ele conseguiu fazer o Zenos melhorar sua habilidade exponencialmente. O Zenos também havia levado uma amiga sua, mas o tutor disse que eles não devem ficar convencidos só porque consegue curar algumas feridinhas. Afinal, isso é algo que um curandeiro de 3ª categoria consegue fazer. E agora vamos começar a aula. O tema de hoje são mortos-vivos. Durante a aula, o Zenos achou aquilo interessante. Ele já tem experiência, pois foi um aventureiro, mas a maneira que ele ensina torna tudo mais fácil de compreender. Alguém pergunta se eles não irão falar sobre espectros. Foi uma boa pergunta, mas ainda não se tem muitas informações sobre eles. E os grupos de aventureiros que o desafiaram foram obliterados. O recomendado ao encontrar um espectro é correr o mais rápido possível e rezar. Os que conseguem falar são ainda mais perigosos, sendo do mais alto nível. E se for um espectro, fudeu. O Zenos finalmente percebeu que tem um desses morando e comendo na sua casa. Pra finalizar a aula, o professor pergunta se alguém já havia lutado contra mortos-vivos. O metidinho aproveitou a chance pra se vangloriar.
militar. Ele fala que quando foi um aventureiro, matou cerca de 30 deles. Todo mundo começou a aplaudir, ele foi tentar tirar o Zenos pra otário e perguntou quantos ele já havia matado. Pô, o Zenos pensou bem antes de falar. Afinal, se destacar demais pode ser um problema. Ele consegue eliminar 50 de uma única vez, mas ele reduziu esse número para 30. Observação, ele disse que pode matar 30 de uma única vez. O professor pediu para que ele explicasse melhor, mas não tem muito o que falar não. Ele apenas entrou em um labirinto tapado de fantasmas e purificou todos eles de uma única vez. O professor pergunta se foi no labirinto Garmiton, e o Zenos confirmou. Foi aí que ele ficou sabendo que até grupos de classe ouro hesitam pisar naquele lugar. O moleque metido ficou nervosinho. Na próxima aula ele sentou do lado do Zenos e mandou que ele parasse de tentar aparecer. Bom, mas agora vamos falar sobre círculos mágicos. O Zenos não entende muito bem sobre esse assunto. Afinal, se você tem tempo suficiente para desenhar essa porcaria, você tem tempo para curar apenas usando magia de cura. Dito isso, o professor chamou alguém para desenhar um círculo mágico na lousa. Lógico que o Amostradinho tomou a frente. Ele desenhou um círculo perfeito e o professor chamou ele para participar do seu laboratório. Mas o moleque recusou e começou a se gabar que fazia parte do grupo do Goldron. Como se não fosse o suficiente, ele tentou novamente tirar os Zenos para otário, dizendo que ele gostaria de mostrar o que sabe fazer. Mas seu mentor já havia lhe mostrado um círculo mágico há muito tempo atrás. Mano, a parada é completamente complexa. O professor ficou impressionado, pois aquilo vai além do simples. A direção cardeais são marcadas por espirais infinitas. Mas os Zenos falam que isso é bem estranho. Se a pessoa perder vários dedos, aquilo faz crescer um aleatoriamente. Todavia, isso deve exigir uma enorme quantidade de mana. Um humano comum nunca conseguiria ativar aquilo. Mas o Zenos foi lá e ativou sem dificuldades. Mas o círculo é inútil, é bem mais fácil usar magia de cura. Mano, o professor não tava entendendo nada, mas chamou os Zenos para participar do seu laboratório, enquanto o moleque tava se mordendo de raiva. E como é de se imaginar, os Zenos começou a se destacar no colégio. Todavia, o mordomo havia chegado, avisando que foram vistos mortos-vivos no cemitério de Sulam. Sendo assim, ele decidiu enviar os Zenos para resolver aquela situação. Se ele provar que consegue derrotar todos eles de uma única vez, ele vai pensar em aprovar sua entrada na facção. O Zenos só consegue pensar que isso vai ser um problemão, mas ainda não se sabe como isso aconteceu. Afinal, a igreja é responsável pelo monitoramento do cemitério. Bom, sem muita enrolação, vamos pro que realmente importa. O cemitério de Sulam, que estava recheado de fantasmas. Os curandeiros avançaram usando sua magia de cura michuruca, e só consegue derrotar um de cada vez. Os Zenos fala que isso é ineficiente. De repente, eles se viram cercados e entraram em desespero. Daí o Zenos foi lá e lançou sua alta cura, acabando com todos eles. Ele fala que foi ótimo, afinal todos juntos fica tudo mais fácil. Mas mano, o moleque simplesmente disse que foi ele o responsável por ter acabado com todos os fantasmas. E quando a Umi foi tentar repreendê-lo, ele disse que um aluno especial não queria conseguir fazer aquilo. E como se não fosse o suficiente, ele mandou que todos os alunos relatassem aos professores o que ele havia feito. E chegou na cara dos Zenos e mandou que ele parasse de ficar se achando maioral. Vale informar que mandaram ele ficar de olho nos Zenos. Dito isso, ele foi embora, mas ainda não havia acabado. Outra coisa estava vindo. De repente, o chão tremeu e a enorme mão surgiu. O rei zumbi havia aparecido. Agora o Metidinho se lascou, porque os alunos mandaram que ele acabasse com o zumbi usando aquela magia de cura. A Umi não vai ajudá-lo, afinal ele consegue fazer tudo sozinho. Muito menos os Zenos. Bom, e o pior é que ele foi sozinho mesmo. Ele conseguiu atingir o zumbi usando sua magia de alta cura, mas só conseguiu abrir um pequeno buraco que se fechou no mesmo segundo. Vale constar que essa é sua melhor magia. Daí ele só ficou correndo pra lá e pra cá. Mas agora a Umi sabe do porquê apareceu tantos mortos-vivos. Basicamente, eles são atraídos por mortos-vivos ainda mais fortes. E o rei zumbi deve ser a fonte de tudo isso. De qualquer forma, ele pergunta se o moleque não vai usar mais sua magia de cura. Bom, a Umi fala que ele tava mentindo, e ela prefere que os Zenos não tentem ajudá-lo. Ela diz isso, mas tá muito preocupada com ele. Daí o moleque tomou o primeiro golpe, tomou o segundo e foi agarrado com tanta força que começou a cuspir sangue. Ele estava prestes a ser devorado quando os Zenos decidiu ajudá-lo. Essa cena foi incrível. O cemitério foi coberto por uma poderosa magia. Essa era a mega cura, que purificou o rei zumbi como se não fosse nada. Mas só depois de ter matado o rei zumbi que os Zenos notou que ele foi atraído pela Camila. Isso porque ela tá no topo do ranking dos mortos-vivos. É, mano, tamo de volta. Uma semana sofrida. O ponto rompeu, ia pra médico, 1 hora da manhã, 2 horas. Mas graças a Deus passou, fui no médico hoje, tava sequinho. Então vamos fazer vídeo. O episódio começa de onde o anterior havia finalizado, com a Camila espirrando porque os Zenos havia pensado nela. A Lily fala que ela deve ser muito popular. Ela só tá bajulando, e a Camila fala que seu ensopado tava uma delícia. As duas até parecem mãe e filha. Mas bom, Zenos finalmente chegou e foi recebido pela Lily. Tempo depois, ele falou com a Camila sobre os mortos-vivos estarem sendo atraídos por conta da presença da Camila naquele lugar. Ela não sabia que isso iria acontecer, mas não ficou surpresa. Mas ela quer saber o que ele vai fazer agora. Se vai expulsar ela ou algo do tipo. Considerando o efeito que ela causa, ter ela por perto é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Isso atiçou o ciúme da Lily, pois ela também quer que os Zenos fale isso pra ela. Até a Camila ficou surpresa com o que ele havia dito. Todavia, entretanto, pedir isso a um espectro, uma entidade desprezada que fica ao seu lado, faz dele uma pessoa estranha pra Dedel. Mas ela decidiu ficar ao seu lado e
ser uma pedra no seu sapato. Dia seguinte, aquele moleque irritante informou toda a situação que se passou no cemitério. O cara fala que foi impressionante o desempenho dele, e ele ficou bem falado no colégio. Dito isso, já que ele teve um papel completamente importante na batalha, significa que o aluno novo, o Zenos, é um completo inútil. Bom, até o pior dos homens já praticou boa obra na vida. O moleque fala que ele foi incrível, mas o Zenos também foi impressionante, e que na verdade foi ele que derrotou a horda de mortos-vivos e o rei zumbi. Dito isso, ele saiu da sala, socou a parede. Com isso, ele ficou kit com o Zenos. Depois, nos é informado que o Zenos foi chamado pelo laboratório do Senhor Barriga para participar da sua facção. A Omi fala que isso é impressionante. De fato é verdade, o motivo disso ter acontecido foi por conta do incidente do dia anterior. O primeiro desafio já foi concluído. Agora chegamos na linha de partida. Afinal, Zenos ainda tem que ser entrevistado pelo professor. Galdran é o cara que comanda a maioria dos apoios do Hospital Real. Então não tem como o professor facilitar pro Zenos. Quanto mais organizado é, mais trabalho dá. O Zenos pensa que ele não serve pra esse trabalho, mas por enquanto ele vai atender o seu chamado. Dito isso, ele até recebeu o impulso da Umi. A cena corta pra sala de reunião, onde o Zenos foi bem recebido pelo segundo secretário do professor Galdran. Dito isso, ele foi direto ao ponto e quer saber o que o Zenos é capaz de fazer. Ele fala que cura é a única coisa que ele consegue fazer. O Galdran fala que é pouca coisa, qualquer curandeiro consegue fazer isso. Se ele tem poder, deve mirar mais alto. Afinal, os curandeiros têm influência especial nesse país. Pode-se dizer que a história desse país é sobre curandeiros, onde a classe dominante colhe a maior parte dos benefícios. Resumindo, o Brasil. E ele quer se juntar a essa classe em um futuro próximo. Afinal, nem toda a vida tem o mesmo valor. Pobres e ricos recebem atendimentos completamente diferentes. Dito isso, ele pediu pro Zenos reproduzir o círculo mágico que ele havia feito na aula. Ele quer ver com seus próprios olhos do que ele é capaz de fazer. Basicamente, profundidade do conhecimento dele na magia de cura. Tem várias escolas diferentes, com variações de círculos mágicos. Na ausência dele, significa que o Prota não recebeu educação oficial. Dito isso, ele achou o círculo dos Zenos impressionante. Ele nunca havia visto um círculo com tantas especificações, além do bom trabalho no uso dos fundamentos da magia. Sendo assim, ele foi aceito na facção do professor Galdran. O Zenos ficou aliviado, pois o negócio foi tenso. Dia seguinte, estava rolando uma passeata no corredor do colégio. O Zeno não estava entendendo nada, mas foi arrastado pelo cabeça de abóbora. Não perdeu tempo e disse que era o veterano dos Zenos. Ainda por cima fala que ele só estava ali porque havia indicado os Zenos. Bom, ele agradece, mas pergunta do porquê havia feito isso. Basicamente, ele quer usar os Zenos para subir no ranking da facção. Um lixo completo em todos os sentidos. E sobre essa passeata é a ronda geral do professor Galdran. Ele ainda visita pacientes com essa comitiva enorme. O Zenos pergunta do porquê, mas é bem simples. Causar uma boa impressão. Além disso, ele só visita pessoas da alta classe da sociedade. O Zenos ficou interessado e decide dar uma olhada mais de perto. Afinal, ele precisa saber mais sobre o professor para descobrir sobre o desaparecimento. Bom, o paciente estava sentindo fortes dores depois de ter caído da cama e torcido o tornozelo. O negócio estava horroroso, mas o professor falou que apenas 3 era suficiente. Ele começou a recitar uma magia e absorver a magia dos seus gados para curar o ferimento do paciente. O Zenos foi correndo perguntar que magia era aquela que ele usava vários curandeiros para curar. Basicamente, é magia de transferência de saúde. Ela transfere a energia vital da pessoa para curar. Ela pode proporcionar grandes resultados, mesmo com o curador sendo bem fraquinho. Digamos que tem alguém ferido e você transfere a energia vital de outra pessoa, acelerando a sua recuperação. Todavia, suponhamos que essa pessoa esteja totalmente ferrada. Cai um coqueiro nas costas dele. Quanto maior o machucado, maior o número de pessoas saudáveis para transferir. E a perda de energia vital é mínima. O Zenos achou interessante. Isso explica do porquê esse aglomerado de seguidores. Mas nem tudo são flores. Isso também se motiva por conta das eleições de diretor. O atual vai se aposentar e o professor quer garantir o maior número de votos possíveis. Nesse ritmo, a vitória já é garantida. Já que esse trouxa tava soltando tudo, o Zenos aproveitou para perguntar sobre o chamado Alfred. Ele fala que é um idiota que desapareceu, apesar de ter expectativas dos professores. Mas só se sabe que ele foi convidado para um jantar e depois desapareceu. Uma vez e nunca, o professor Galdran faz jantares, onde ele convida seus professores favoritos. Tempo depois, o Zenos falou tudo o que havia acontecido. Ele achou que isso seria o suficiente para ele voltar para casa. Mas ainda não era o suficiente, isso não ajuda em nada. A melhor coisa a se fazer nesse momento é se tornar o aluno favorito. Assim ele vai poder se meter dentro do jantar. E se o Zenos fizer isso, vai receber um pagamento extra. Mas seja como for, quando tudo isso acabar, ele quer saber mais sobre o seu mentor. O professor concorda, mas quando ia se levantando, derrubou algumas moedas de ouro e prata. Ele aproveitou para perguntar ao Zenos se ele estava vendo aquelas moedas no chão. Ele gostaria de recolher, mas infelizmente não tem tempo. Mas ele quer saber o que o Zenos faria primeiro. Ou se ele acredita que vidas devem ter valores iguais. O Zenos não responde, foi interrompido pela Umi. O professor Berk estava atrasado para sua reunião. A cena corta para a casa do Zenos, onde a Laiga estava tentando invadir a casa do Zenos. Ela estava querendo usar sua cama para fazer alguma coisa. Todavia, ela foi parada pela Sofia, que já estava lá dentro fazendo a faxina. Logo, a outra maluca chegou chutando a porta. Depois de muito trabalho, a casa estava impecável novamente. E a maluca havia consertado a porta que ela mesmo quebrou. Dia seguinte, no colégio real, esse moleque irritante estava dando a oportunidade do Zenos ajudá-lo a cuidar de uma cachorra. Cara, resumidamente, esse
esse moleque apenas cuida dessa cachorrinha. Ele dá banho, comida e tudo mais. Mas ele quer subir na hierarquia e se tornar alguém importante na elite. Ele vai ter boas mulheres, boa comida e gente pra mandar. O Zenos fala que pensava que ser um curandeiro se tratava de curar pessoas. Mas isso aí é só fachada. Ele já sonhou em curar várias pessoas e doenças. Mas a magia de cura não é absoluta. É mais confiável ter dinheiro e poder. Depois um cara estranho apareceu. Esse daí é o primeiro secretário do professor Galdran. Não trabalha e fica bêbado durante o dia inteiro. O cara foi embora, mas do nada ele arremessou uma garrafa de vinho que caiu do lado da cachorrinha. Com um susto ela acabou se soltando e fugindo. Eles correram atrás, entretanto ela correu pra estrada e acabou sendo atropelada por um cavalo em CGI. O moleque com cabeça de lápis de cor tentou curar ela usando a alta cura, mas apenas conseguiu estancar o sangramento. Ela vai ficar com cicatriz e o moleque ficou desesperado porque o professor vai acabar com a vida dele. O Zenos então foi lá e deu uma força, usando apenas magia de cura básica. Ele deixou ela novinha em folha, incluindo as costelas quebradas, e agora ela vai descansar. Depois de tudo isso, o Zenos finalmente voltou pra casa. Entretanto, a Uma estava esperando por ele para fazer uma pequena caminhada. Resumidamente, ela queria pedir desculpas ao Zenos por conta da sua incapacidade de conseguir atrair a atenção do professor Galdran. Mas ele fala que tá tudo bem, afinal está sendo muito bem pago. Sem contar, se isso nunca tivesse acontecido, ele nunca teria entrado no lugar daquele. E também ele vai saber mais sobre seu mentor. Um cara muito suspeito, mas que ensinou ele a ler e escrever. E tudo sobre o mundo exterior. Sem falar nas várias outras coisas que ele ensinou também. Basicamente, o Zenos fala que deve sua vida a ele. Bom, a Umi fala que ela tem a mesma relação com o professor Berken, pois quando ela pediu para se tornar uma curandeira, ele deu auxílio bem de perto. A dedicação dele pela pesquisa acabou fazendo a namorada dele terminar com ele. E agora a Umi que cuida dele. Mas calma lá, ele é seu tio, por parte de mãe. Enquanto eles estavam conversando, a Camila falou que essa era uma suposta nova esposa do Zenos. A Umi ouviu isso, mas não conseguiu ver nada, coitada. E ficou toda sem jeito. A Camila deu nota 2, porque não foi tão emocionante. Beleza, enquanto eles voltavam pra casa, o moleque chato apareceu e se ajoelhou pro Zenos, pedindo sua ajuda, pois estava em grandes apuros. Deixa morrer essa praga. Dia seguinte, o professor Galdran estava muito chateado. Isso porque, durante o almoço com Lord Fernio, ele acabou recebendo um pedido para examinar sua filha. Uma semana atrás, ela acabou desenvolvendo uma erupção no rosto. Ele esperou um tempo até que melhorasse, mas semana passaram e nada mudou. Na verdade, a erupção aumentou de tamanho. O professor supõe que seja o caso do rosto estranho. O Lord pergunta se tem algo que ele possa fazer. Bom, basicamente não é uma situação de vida ou morte, mas se o crescimento for visível, significa que a doença acabou se aprofundando bastante no rosto dela, e talvez acabe ficando uma cicatriz após a cirurgia. Mas se ele tiver doadores o suficiente e com sua magia de transferência, a pele dela pode recuperar rapidamente. Mas foi dito que a garota se recusa a ser vista por muitas pessoas, ou seja, ele só vai conseguir levar no máximo 2 assistentes. Em casos como esse, a melhor coisa a se fazer é dar uma olhada na Milf. Milf é a cachorrinha dele. No corredor ele se encontrou com aquele bêbado nojento, que abriu a boca e falou que a Milf havia sido atropelada. O professor pegou ele pelo pescoço e perguntou se foi ele que havia feito isso, mas ele fala que não e o seu cuidador já havia curado suas feridas. O professor então decidiu conferir com seu secretário no caminho, e de fato ela havia sido atropelada, mas quando ele viu o resultado ficou impressionado. Não havia nenhuma lesão ou vestígio de procedimento. Agora já na casa dos Zenos, ele ficou sabendo que o cabeça de abóbora foi chamado para curar uma das filhas dos 7 principais nobres do reino. Ela acabou desenvolvendo a doença do rosto estranho, e é bom que ele não conte isso pra ninguém, mas esse abestado mesmo já tá contando. O Zenos então fala que se não for maligno não precisa ser removido. De fato eles já sabem disso, mas o problema é que ela não vai comparecer em eventos com seu rosto desfigurado. A raiz já está muito profunda e é necessária uma incisão de grande área. Todavia o nível da cicatrização é tão ruim que é recomendado não fazer essa cirurgia, e ele vai estar completamente ferrado se alguma coisa der errado. Sendo assim, o Zenos disse que é fácil, é só ele fazer sem deixar nenhuma cicatriz. Ele fala como se fosse fácil. Também é overpower, fazer o quê? A Umi então pergunta do porquê ele recebeu essa missão tão difícil. Resumidamente, foi porque ele acabou recebendo os créditos pela cura total da Milf, assim como no caso do Rei Zumbi. Mas isso foi porque se ele falasse que foi o Zenos novamente, o segundo secretário com certeza teria expulsado ele. Sendo assim, ele quer a ajuda do Zenos e começou a chamar ele de Aniki. Muito fofinha, a Lily apareceu ali levando um chazinho. Ela também agradece por esse lixo estar cuidando do Zenos. Ele fala que não imaginava que o Zenos tinha uma irmãzinha tão fofinha. Rapaz, a Lily ficou meio suspeita. Ela pediu desculpas, mas já pertence ao seu irmão. Rapaz, ali ele ficou... Oxe, que é isso? E é por isso que ela não vai ficar com Crenson, que não imaginava que o Zenos tinha essa relação com sua irmã. Japonês é bicho estranho. Mas de qualquer jeito, se ela é irmã do seu chefe, é sua irmã também. Mas a Lily discorda. Ela não quer ser irmão de um cara como esse. Eu também não queria não. No dia seguinte, eles estavam na casa do Lord Fernio. Isso porque a situação ficou muito complicada. A filha dele começou a recusar a cirurgia. Ela se trancou no quarto e não vai fazer porque vai ficar uma cicatriz horrível. Entretanto, o Lord tem fé que o professor não vai deixar nenhum arranhão na sua pele. E por isso ele deve convencer a sua filha a fazer a cirurgia. O professor concordou e eles foram até o quarto dela.
ela. O Lorde Inferno bateu na porta e avisou que o professor estava ali. Tudo iria dar certo e ela poderia confiar na sua palavra. Afinal, ele nunca mentiu pra ela. Entretanto, no seu aniversário, ele havia prometido um cachecol de raposa de fogo, mas não conseguiu. Isso foi uma facada no coração dele. Depois foi a vez do professor, que se apresentou formalmente como médico do Hospital Real e perguntou se ela confiava nele. Óbvio que ela disse que não, nem ferrando que ela vai deixar uma lâmina cortar o seu rosto. Ela até supõe que ele está sendo pago pra ferrar com o rosto dela. Isso porque tem uma garota que sempre invejou sua beleza. Não se acha nem um pouco ela. Diante disso, o Crescent teve a brilhante ideia de tentar convencer ela a fazer a cirurgia. Assim vai ser 2 coelhos numa caixa dada só, pois ela pode acabar se apaixonando por ele no meio da cirurgia e depois eles irão se casar. E assim ele vai começar a fazer parte da elite. Ele pediu permissão, mas no exato momento que ele tentou falar com ela, a Charlotte mandou que ele calasse sua boca fedida. Ela não quer um mero assistente falando com ela. Bom, agora vem a vez do Zenos. Ele chegou na porta e perguntou se ela estava ouvindo. Ela chama ele de mal educado e pergunta quem diabos ele é. O Zenos fala que é o segundo assistente. E sobre a cirurgia, se ela não quiser fazer, é só não fazer essa bomba. Qualquer um ficaria com medo de ter o rosto cortado. Ela pode deixar do jeito que tá, mas vai ter um segundo rosto de velha na sua bochecha. Algumas pessoas até se acostumaram a isso, chegando a colocar nome nesse rosto. Na hora ela abriu a porta, fi. Pô, ter 2 rostos é foda. Agora, frente a frente com o professor, ela pergunta se realmente é verdade sobre o rosto de velha na sua bochecha. O Crescent tenta falar, mas ela mandou que ele fechasse sua boca, pois estava poluindo o ar do seu quarto com seu hálito fedido. Rapaz, menina chata pra caralho. Voltando ao assunto, o professor fala que de fato é verdade. Depois de um mês, o crescimento toma a forma de um rosto de velha, e a única opção é remover por meio de uma cirurgia. Mas ela se recusa porque não quer sentir dor. Uma garota mimada e barulhenta porque ela começou a se espernear. Os personagens dessa obra estão ficando cada dia mais irritantes. O Lord Inferno mandou que ela confiasse no professor. Afinal, sua magia de cura pode cicatrizar sua pele. Sendo assim, ela quer uma garantia. Ela só vai fazer se de fato não ficar nenhuma cicatriz. Ela se levantou e foi embora. O negócio aqui tá ficando chato pra caralho. O professor mandou que o Zenos fosse novamente falar com ela. Na sacada tava cheio de passarinho. Se o Ibama pega, ela tá lascada. Então o Zenos perguntou se ela gostava deles. Mas a menina é insuportável. E mandou que ele calasse a boca, pois estava contaminando o ar do seu quarto. Mas eles estavam na varanda e não tem como isso acontecer. Na gaiola havia um passarinho que não conseguia voar. Ela falou que encontrou no jardim, então pegou pra cuidar dele. Assim como ele, agora ela não pode mais voar. Sem vestido, sem baile, ninguém vai querer falar com ela porque ela vai tá feia. Diretamente, o Zenos pergunta se ela gostaria de ser curada. Ela fala que sim, mas manda que ele pare de falar com ela. Afinal, com quem ele pensa que tá falando? Bom, ele fala que tá falando com a paciente. E se ela tá com problemas, é só solicitar um tratamento. Realeza, nobreza. Civil, camponês, tanto faz. Curar a paciente é o seu trabalho. Ela ficou toda sentimental e topou fazer a cirurgia. E a cena corta pra sala, onde o professor mandou que eles fizessem o máximo para não ter erro. Caso contrário, o Crescent já sabe o que vai acontecer. Ele começou a se tremer todo igual a vara verde, pois se não é pé na cova. O Zenos então disse que iria fazer a cirurgia. Ele já tem experiência porque fez isso uma vez quando era criança. Entretanto, o professor mandou que o Crescent fizesse a cirurgia. Afinal, foi ele que cuidou dos ferimentos da Milk. Mas ele estava tremendo demais e o Zenos disse que dessa maneira vai acabar deixando a cicatriz muito feia. Ele não deve se preocupar, pois o procedimento não é complicado. É só uma dificuldade de ranquear mais. O Zenos ajudou dando uma escaneada no local da cirurgia. Isso porque nem sempre as raízes estarão fixas na mesma direção. Nesse caso, elas estão nas direções 2, 6, 9 e 10 horas. Graças ao Zenos, tudo estava indo muito bem. Até que aconteceu um imprevisto. As raízes estavam entrelaçadas no nervo da bochecha. Ou seja, para remover ele precisa cortar. Mas não é nada fácil reparar os nervos. Mas também, se eles não lidarem com isso agora, as raízes irão crescer ainda mais fortes. Sem outra escolha, o doutor mandou que ele cortasse. Isso vai mudar completamente a aparência dela e que certamente afetará sua eleição. Agora ele ficou na sinuca de 2 bicos, pois caso ele deixe, a raiz vai deixar o rosto dela completamente desfigurado. Nesse caso, ele escolheu a menos grave. Mas o professor meteu o louco e forçou o Crescent a fazer o corte. Depois gritou, colocando toda a culpa em cima dele, como se ele tivesse desobedecido sua ordem e cortado o nervo da Charlotte, assim salvando sua pele e sua eleição. Mas ele não esperava que o Zenos iria se intrometer e finalizar a cirurgia com 100% de sucesso, deixando o professor extremamente surpreso. Tô vendo que essa gente desse mundo aí não serve de nada. Horas depois, a garota finalmente havia acordado, e a primeira coisa que ela fez foi olhar o seu rosto, que estava perfeito, e ela até chorou de felicidade. E parece que vem mais uma pro harém. Se ela ficar apaixonada, eu dropo esse anime. Dia seguinte, o Zenos estava ajudando a Umi a carregar algumas garrafas pro depósito. Depois, o professor Berk apareceu junto com o Crescent, trazendo a notícia que o Zenos foi convidado para um dos jantares do professor Graudam. A Umi e o Berk deram os parabéns porque foi mais rápido do que imaginado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio
episódio. Esse aqui foi mais irritante do que o anterior. Oh meu Deus, o negócio tá ficando feio. A noite finalmente caiu e tava todo mundo reunido na mansão do professor Galdran, que antes de começar a festa fez um pequeno discurso. No final do próximo mês o diretor vai se aposentar e a eleição para assumir seu cargo irá começar em breve. E a facção dele é a maior do hospital, já tendo votos o suficiente para vencer, além de um dos 7 grandes nobres que havia prometido que não iria poupar dinheiro para seu apoio. O Zenos e a Lily tava por lá. O Creyson, como sempre, tava muito animado para fazer parte da elite. A Lily menciona que ela tava acompanhando os Zenos, mas o Creyson tava sozinho. Ele fala que havia tantas pretendentes que ele não sabia qual escolher, quando na verdade ninguém queria sair com esse cara. A Lily pergunta do porquê ele não convidou a Umi, afinal ele vive mexendo com ela. E a Camila diz que quando um garoto tá provocando outra garota, significa que ele tá apaixonado. Mas ele não sabe quem é Camila e fala que tá tudo bem, afinal ele tem uns Zenos e pretende ficar grudadinho nele. Mas o Zenos não quer esse cara perto dele não. Dito isso, a festa começou e o Zenos focou no seu objetivo: conseguir informações sobre o Alfred, que havia desaparecido em um jantar como esse. No dia ele tava cuidando do Bones, que tava bêbado na festa. Então o Zenos foi até ele e perguntou se na última festa ele viu um homem chamado Alfred. Ele fala que sim e lembra que ele havia lhe trazido água quando ele tava caindo de bêbado. O Zenos pergunta se ele notou algo estranho, mas esse cara não lembra de nada. Tudo que ele lembra é que aquele cara era um cara muito legal, pois a maioria dessa gente aí não lhe dá atenção. O Galdran fala que ele é um mentiroso e por conta disso ninguém se aproxima dele. Isso deixou o Zenos pensativo. Afinal, por que ele faria algo assim com seu primeiro secretário? A Lily pergunta do porquê ele se tornou seu primeiro secretário, mas ele só fala que foi laços indesejáveis. Dito isso, ele foi embora porque estava morto de bêbado. A Lily notou que ele estava sabendo de alguma coisa a mais, e o melhor jeito de tirar informação de bêbado é deixando ele ainda mais bêbado. Mas antes disso, a Lily teve que tapear ele. Perguntou sobre sua vida e seu passado. É dito que ele gostaria de ser um fotógrafo. Os Zenos perguntam o que diabo ela tava fazendo. É dito que um homem, quando tá bêbado e uma garota fala que ele é incrível, vai deixar ele cheio de si, e desse jeito ele não vai parar de falar. Lógico que ela aprendeu isso com a Camila. Dito isso, o Zenos foi direto ao ponto e perguntou o que havia acontecido com o Alfred depois dele ter ajudado o Bones. Ele fala que eles saíram para tomar um afresco e o Zenos decidiu fazer a mesma coisa. O plano dele funcionou muito bem, pois o Bones começou a pensar que o Zenos era o professor Galdran. Ele fala algo sobre o Galdran se tornar nobre quando for diretor do hospital e que ele conseguiu novamente cair nas graças do Lord Ferniel. 13 anos atrás aconteceu o motivo dele ser quem é agora, o dia que a vida dele finalmente havia mudado, depois de tanto tempo sem sair do lugar por conta das suas pesquisas. Naquele dia aconteceu uma explosão e o apoio do Lord Ferniel rendeu a ele a vaga de professor no hospital, mas antes que ele pudesse terminar de falar, caiu no sono. O Zenos deixou ele com um funcionário, afinal cu de bêbado não tem dono, e voltou pra festa. Com isso, a Lily perguntou se eles terminaram a coleta de informações, mas o Zenos tá com a sensação que esqueceu alguma coisa. Nesse momento ela apareceu matando nosso guri do coração. A Camila tava ali pra revelar todo o mistério, isso só de ouvir aquele bêbado falando besteira. Afinal, no passado ela era uma sábia mundialmente conhecida. Nenhum mistério se mantém oculto diante do seu intelecto superior. Lógico que isso é mentira dela. A cena corta pro hospital dos Zenos, onde o trio das malucas já não tava aguentando mais ficar longe do nosso guri, e a Sofia não sai da casa dos Zenos só pra ficar cheirando o travesseiro dele à noite. Nesse momento, um dos seus capangas entrou falando que o irmão dela havia se machucado feio. Um pilar acabou quebrando e atravessou a barriga dele. A Sofia ficou desesperada e perguntou quando os Zenos iria voltar. Entretanto, se ela ficar esperando, vai ser caixão e cova. O que elas devem fazer é levar o irmão da Sofia até os Zenos. Entretanto, elas não podem fazer isso, afinal os Zenos está disfarçado e usando outro nome. A Laiga fala que ele não vai ficar chateado em uma situação como essa. Sendo assim, elas decidiram ir até ele. O dia da explosão, 13 anos atrás, foi o dia que o homem, até então um pesquisador comum, viu sua vida mudar ao salvar um nobre. Suponhamos que você está em dívida com um curandeiro, o que vem em mente? O Zenos fala que é normal supor que o curandeiro fez uma cura. Alguma explosão aconteceu e o Lord Ferniel ficou gravemente ferido. Então Galdran foi lá e curou ele. Mas se fosse tão simples, seria uma doce história. Mas aparentemente esse episódio ficou em segredo. O Zenos pergunta do porquê. Isso se deve porque em algumas circunstâncias seria melhor ficar em segredo mesmo. Afinal, se ele foi envolvido em uma explosão, podemos supor que ele ficou todo arregaçado na calçada. No entanto, a pessoa que o Zenos conheceu parecia perfeitamente bem. Ela pergunta se esse tipo de cura é possível. Ele fala que enquanto o coração estiver batendo, tem jeito pra tudo. Mas bom, isso é do ponto de vista dele, que é overpower. O Galdran nunca seria capaz disso. E a Lily foi a primeira a entender toda a situação. 13 anos atrás, o nobre ficou todo arregaçado. Entretanto, a pessoa que efetuou a cura não recebeu os créditos. Essa pessoa foi embora e o Galdran entrou no local, fazendo parecer que foi ele que fez a cura. O Bones viu tudo o que aconteceu e usou disso para chantagear o Galdran. E sobre o desaparecimento do Alfred, provavelmente o Bones falou tudo pra ele no dia que ele havia ficado bêbado. O Galdran, percebendo isso, foi lá e tirou a vida dele pra silenciar tudo. Com isso, a Lily já pode ser o próximo inspetor bugiganga. O Creyson entrou na sala e levou a Lily com ele, pois iria apresentar ela pra uns caras aí. Não sei porquê, isso aqui tá meio suspeito. A Camila então
pergunta o que o Zenos vai fazer sobre a outra responsabilidade. Bom, ele fala que ouviu o que ela descreveu, fez ele perceber que o Lord Fernio não foi a única vítima na explosão. Várias pessoas feridas, entretanto, uma parecia estar em estado grave. O Galdran foi atrás de um nobre para ficar em dívida com ele. E aí que entra a magia de cura de transferência de vida, pois se ele transferiu a vida do restante dos feridos, ele teria escolhido quem iria sobreviver. Ou seja, basicamente o que ele fez foi um crime. Mas se alguém sobreviveu e tem o Alfred, que não deve ter aceitado o que ele fez. A Camila pergunta o que ele vai fazer. Bom, ele só vai passar essas informações pro professor Berkham. Afinal, ele é só um curandeiro clandestino. Dito isso, ele agradeceu a Camila. Afinal, ela só havia ido até ali, pois estava preocupado com ele. E graças a ela, ele descobriu muita coisa. Mas ela chama ele de tolo e fala que só estava ali para incomodar ele. Mas pode considerar sua dívida paga pelo assunto do rei zumbi. Depois disso, os Zenos voltou para a sala de festa onde estava uma algazarra danada, pois estava acontecendo uma discussão lá de fora. O Zenos foi dar uma olhada e percebeu que era a Umi. Ela estava discutindo com o guarda, pois estava querendo falar com os Zenos, mas sua entrada não foi permitida. Foi aí que Alawi apareceu mandando que os guardas saíssem da frente. Diante dessa bagunça, o professor Galdran apareceu na varanda, perguntando o que aquelas criaturas inferiores estavam fazendo na frente da sua mansão, e deu a ordem para que os guardas expulsassem elas. Entretanto, a Legia foi lá e arregaçou os guardinhas. Elas pediram desculpas aos Zenos, mas era uma emergência. Lógico que ele começou a ser julgado por ser amigo de semi-humanos. Ele pergunta o que aconteceu e elas falaram que o Zod estava gravemente ferido. Elas foram até o dormitório, mas encontraram com a Umi que falou onde os Zenos estava. O Galdran perguntou qual a relação dos Zenos com os semi-humanos, mas ele simplesmente ignorou o velho. A Sofia ficou de joelhos e pediu desculpas aos Zenos, pois acabou atrapalhando a missão dele. Mas ela fez isso porque seu irmão estava prestes a morrer. Chorando, ela pediu para que o Zenos salvasse a vida dele. Ele falou que vai fazer e o professor perguntou se ele estava ficando maluco. Afinal, depois de garantir seu futuro na facção do professor Galdran, ele vai se rebaixar para salvar a vida de um semi-humano miserável. Ele fala que se ele fizer isso, vai ser expulso da sua facção. E assim ele vai jogar fora o futuro para ele se tornar um nobre de elite. Lógico que o Zenos tá pouco se lixando para isso. Ele é apenas um curandeiro e isso é tudo que ele é e sempre foi. Dito isso, ele pegou a Lily no colinho e saltou da sacada. O Galdran perguntou se o Crace era um idiota igual os Zenos, que teve seu futuro perdido e agora ele vai garantir que o Zenos nunca mais trabalhe como um curandeiro. O Crace fala que ele tem razão e o Zenos é um idiota. Ele quer ser promovido, quer ter uma casa legal e mulher bonita. Mas pode ser um cachorro ou filha de um nobre, ele vai lá e cura. Ninguém gosta do Crace. Ele é ganancioso e é um estúpido. Ainda assim, ele também é um curandeiro. Abandonou seu egoísmo e seguiu os Zenos. Ele queria ajudar os Zenos a curar os Zod. Entretanto, quando ele chegou lá, já tava novinho e folha. O que ele fez foi tudo em vão. Quer dizer, nem tudo tá perdido, pois a Umi ouviu tudo que ele havia dito. E essa foi a primeira vez que ela ficou impressionada com ele. A Sofia pergunta quem diabo é aquele moleque feio. O Zenos diz que era algo parecido com um subordinado que dá muito trabalho. No dia seguinte, o Zenos falou tudo o que havia acontecido e descoberto na noite do dia anterior. E a festa para comemorar a eleição do professor Galdran será amanhã. O Berker pensa que o Alfred pode estar tramando alguma vingança, então é melhor ele fazer parte dessa festa. Deixando isso de lado, o Zenos finalmente foi dispensado. Entretanto, ele vai ter que ficar mais alguns dias para tratamento da papelada e encerrar seu período como estudante especial de pesquisa. E amanhã ele vai dar o pagamento referente ao mentor dos Zenos. Dito isso, a homem diz que vai passar a noite no quarto dos Zenos para fazer uma festa de despedida. Foi dito e feito, eles passaram a noite enchendo a cara. O Crace descobriu que o Zenos foi contratado pelo professor Berk para investigar o desaparecimento do Alfred, além de descobrir que a Lily não é irmã dos Zenos, mas sim sua esposa. O pobre coitado ficou tão confuso que começou a ver um espectro no canto da casa. Rapaz, a Camila tava puta, pois estavam bebendo todas as suas bebidas. Ela disse que se eles beberem tudo, irá amaldiçoar sua descendência. A Umi soltou um berro. A noite caiu, tava todo mundo bêbado, menos os Zenos. Ele tava um pouco pensativo. Afinal, ele é da favela e foi tratado da pior forma possível pelo seu antigo grupo. Entretanto, esses dois lhe tratam muito bem. Descobrir a existência de pessoas assim é um alívio pra ele. A Camila pergunta se ele não vai ficar triste em dizer adeus. Triste ele ficou, mas já tá acostumado a falar isso. Ela fala que esse é o ciclo de vida humana, conhecer pessoas e dizer adeus. E é assim que aprende a largura e a profundidade do mundo. Dia seguinte, os Zenos finalmente estavam indo embora, graças a Deus. Mas antes disso, o professor Berk pediu para que a Umi entregasse algo para os Zenos. Uma carta com detalhes sobre o seu mentor. Eles foram até a sala, mas tudo que encontraram foi algo parecido com a foto. Rapidamente, a cena mudou para vários estudantes esticados no chão. O professor Galdran estava morto diante dos olhos do Berkham. O que é que aconteceu aqui, meu Deus? Só vamos saber no próximo episódio se você deixar o like
like, é claro. Dito isso, falou e fui. O último episódio começa antes do final trágico daquele episódio anterior, o diretor, e pergunta se ele foi o responsável pelo estudante especial. Ele até ficou interessado, pensando que ele seria bastante útil, mas se provou ser uma grande perca de tempo. Ele revela que ele foi convidado para um dos seus jantares, mas escolheu ir curar um semi-humano que apareceu no local. Um membro da sua facção não pode priorizar os pobres para serem curados. Nem todas as vidas têm o mesmo valor, ele fala. Tempo depois, o Lord Fernel fez um discurso sobre o seu relacionamento com o professor Galdran, o que deve acontecer em mais ou menos em 1 hora se nada for feito. O Galdran pergunta o que ele estava pensando em fazer. O Berken fala que vai recriar aquela situação de 13 anos atrás. O Maduro então pergunta como é que ele sabe daquilo. O responsável por isso foi o talentoso aluno especial, que deixou tudo muito mais claro para ele. Ele encontrou uma pista e tudo que o Berken fez foi segui-la. O Bonze estava relutante em falar, mas ele usou a combinação perfeita de álcool e remédio para soltar a língua dele. Mas encontrar a foto foi muita sorte. O Galdran pensou que tinha se livrado dela. Entretanto, o miserável tinha uma cópia. Nem todas as vidas têm o mesmo valor. Isso levou a esse lixo escolher uma vida e sacrificar várias outras. Ele fala que eles teriam morrido de qualquer maneira, mas a progressão do veneno vai exigir uma boa dose de energia vital. No salão havia várias vidas para serem usadas. O Berken se pergunta quem ele vai sacrificar dessa vez. Entretanto, ele pensa que deve ter um antídoto e manda que o Berken entregue para ele, e assim sua punição não vai ser dolorosa. Entretanto, ele foi lá e tomou uma pequena dose do vil envenenado, o suficiente para se manter consciente. E agora que ele estava envenenado, o Galdran não tem outra opção. Ele pode acreditar que ele tem um antídoto e salvar sua vida. Isso se ele quiser. O Galdran então fala que ele não vai se safar dessa. Entretanto, ele manda que ele mantenha o foco, vai ficar sem vidas para se salvar. Sendo assim, ele vai salvar sua vida primeiro, depois a do Lord Fernel. Esse verme então decidiu sacrificar a vida dos seus alunos para salvar sua própria pele. Ele só não contava com a coisa. O Berken já havia dito que a dose que ele tomou foi mais fraca do que as outras, o que significa que ele tem a maior força vital no salão. Se ele tivesse usado isso, poderia ter salvado o maior número de pessoas possíveis, mas ele apenas fala que vale mais do que eles. Ou seja, basicamente ele continua naquilo que algumas vidas têm mais valor do que outras. Mesmo entre as moedas, você tem as de ouro, prata e bronze. As vidas são a mesma coisa, de que vale salvar aquela que tem menos valor. O professor Berken começou a tossir sangue. Essa era aquela doença do pulmão vermelho. Foi aí que nosso guri apareceu junto com a Omi, e essa peste de cabra envenenou geral. A Omi pergunta do porquê ele fez isso, e ele fala que todas as vidas são igualmente valiosas. 13 anos atrás, ele e sua noiva eram curandeiros novatos. Seus olhos brilhavam quando ela pensava nas vidas que poderia salvar. Um dia ele soube que ela foi pega numa explosão e acabou morrendo. A crueldade da morte e a falta de misericórdia de Deus fez ele entrar numa profunda tristeza. Foi apenas um acidente aleatório, ele pensou. Então deu continuidade à vontade dela. Mas depois de comparecer a um daquele jantar, o Alfred disse que não havia sido um acidente e que o Galdran estava envolvido naquilo. E essa foi a última coisa que ele falou antes de desaparecer. Com a ideia de um assassinato, ele não conseguiu manter a compostura. Entretanto, sem nenhuma evidência e sem saber onde estava o Alfred, ele não conseguiu progredir, e por isso ele contratou os Zenos. Ele pede desculpas a Omi, mas do nada o Creyson começou a gritar igual um maluco. Ele fala que entende o Berken. Se isso tivesse acontecido com sua namorada, ele também não seria capaz de aceitar. Mesmo que ele não tenha uma namorada, é óbvio. A única certeza disso tudo é que o maldito do Galdran é um miserável desprezível. Ainda assim, o que ele está fazendo não é certo. Envenenando pessoas inocentes por vingança. Ele é um curandeiro e seu dever é salvar vidas. O Zenos falou que ele falou bonito. Ele pergunta se o Berken lembra quando ele havia lhe perguntado qual moeda ele pegaria primeiro entre o monte espalhado pelo chão. A pergunta dele foi muito idiota e é lógico que ele pegaria todas. O Berken então pergunta se ele tá querendo salvar todo mundo. O Zenos fala que é verdade que ele já terminou o seu trabalho, mas se ele não fizer nada, o Berken vai ser acusado de assassinato em massa. Ele quer agradecer pela festa do dia anterior. Essa foi a primeira vez que alguém se importou com sua partida. Normalmente as pessoas ficam enjoadas dele. O Berken novamente pergunta se ele realmente quer salvar todas aquelas pessoas. Afinal, é difícil fazer um antídoto sem conhecer os detalhes da toxina. O Zenos então pede para que ele fale em detalhes. Todavia, nem ele mesmo conhece e o tempo já tá acabando. O Zenos então ativa sua magia de cura. Mas ele pode incentivar o corpo a se curar naturalmente. Ele não sabe muito sobre toxinas, mas os seus efeitos irão acabar em alguns minutos. Isso é basicamente um teste de resistência entre o veneno e a sua magia. A Omi e o Creyson decidiram ajudar os Zenos curando por tanto tempo. Ele já o achava extraordinário, mas agora é um absurdo. Sua noiva se tornou uma curandeira para salvar vidas. Uma mulher admirável com objetivos nobres. Mas o Galdran tirou sua vida. E ele não pôde suportar a ideia dele se tornar o próximo diretor. Quanto mais tempo ele passava naquele lugar, mais ele percebeu. Pessoas que conseguem pagar por curas avançadas. E pessoas que não conseguem pagar por um único remédio. Ele agradece aos Zenos por salvar todas aquelas vidas. Ele fala que não precisa agradecer. E como ele tá muito cansado, vai cobrar um bônus. Bom, ele curou todo mundo, exceto o professor Galdran. Ele ordena que o Zenos salve sua vida. Mas ele
ele já foi expulso da sua facção, então ele não recebe ordens. Então esse miserável pediu ajuda aos seus alunos. Entretanto, eles sentiram sua vida sendo drenadas. E é lógico que ele não vai ajudar esse verme. Mas o Zenos é gente boa e quando ele recebe um pagamento, ele vai lá e cura seu paciente. Entretanto, ele pediu um valor absurdo em troca disso. É lógico que o velho não vai querer pagar. Mas quando o Zenos ameaçou ir embora, ele foi lá e mudou de ideia. Sem falar que depois ele vai ter uma conversinha em particular com o Lord Fernion. No dia seguinte, eles foram visitar o professor Berk na cadeia. Graças a Cristina, eles conseguiram falar com ele. Bom, basicamente o Zenos foi lá, pois queria fazer uma pergunta. Pois ele não havia envenenado ninguém no salão. Ele fala que em certo sentido eles têm razão. De fato, ele usaria veneno para criar uma situação de 13 anos atrás, fazendo o professor Galdran confessar seus crimes. Esse era seu plano original. Mas ele preparou uma droga que paralisa o corpo temporariamente. Ele mentiu sobre a toxina letal. No início, ele pensou que havia cometido um erro com a preparação do medicamento. Entretanto, não foi isso. Parece que alguém além dele adulterou o vinho usando os produtos químicos. E provavelmente ele também estava no salão naquela noite. Fingiu tomar uma dose e se misturou com os curandeiros para ver no que ia dar. Mas o Berken continua sendo o único culpado. Ele notou que o vinho estava envenenado e continuou com seu plano. Bom, a Cristina se propõe a usar sua autoridade como vice-comandante para libertá-lo. Tudo isso pelos Zenos. Mas ele fala que ela não precisa fazer isso. Mas a Omi foi lá e pediu para que ela fizesse todo o possível para libertá-lo. Depois disso, eles foram embora. Todavia, o Berken perguntou se o Zenos havia percebido. Ele se pergunta se estava falando sobre o Alfred na foto. Ele não acredita que ele tenha sobrevivido depois de ter tido sua vida drenada. O que leva à questão que aquele não era o Alfred que ele conhecia. E isso não pode ser tão simples como uma vingança de 13 anos atrás. E foi o Zenos que acabou com planos daquele cara. Bom, o Zenos fala que prefere evitar problemas. Mas se esse cara aparecer, ele vai ter que pagar por todos os problemas que ele causou. A cena corta pro maluco em cima do castelo. Ele fala que estava ansioso por aquele experimento. Mas ele e o Zenos sempre acabam se esbarrando. O vento bateu e seu rosto foi revelado. Ele fala que esse Alfred não é um receptáculo nada mal. Dia seguinte, o Zenos finalmente estava indo embora, agora pra valer. E acabou que ele não recebeu o crédito pela cura das pessoas envenenadas. Mas pra ele, aquela cartinha já era o suficiente. Ali ele se despediu e finalmente chamou o Creyso de irmãozinho. O moleque pirou e começou a gritar falando que ama ela. E assim, tendo resolvido o incidente, Zenos, o curandeiro clandestino, acabou se envolvendo em outra confusão. Se a Camila tá falando, tá falado. Assim termina mais um anime da temporada. Com a Camila amaldiçoando novamente o futuro do nosso guri. O maldito do Galdran foi preso junto com aquele velho lá. Parece que eles já se conhecem. O Zenos voltou pra casa e continuou com sua clínica clandestina.